Passado, presente e futuro ocorrem simultaneamente nos múltiplos universos? O que é Chandra? De alguma forma, os universos paralelos podem nos afetar? Estas e outras perguntas serão respondidas hoje por Marcos Vano, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que acontece aqui ao vivo desde março do ano passado, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira acontecem aqui os programas ao vivo, exceto esse que é uma gravação. Estou gravando aqui alguns episódios em ocasião do nascimento do meu segundo filho, deixando esses episódios gravados para vocês terem conteúdos especiais com pessoas que são consciências prósperas, ricas em estudos, em pesquisas, em vivências espirituais, espiritualistas e de estudos e de pesquisas, e tem aí excelentes noites inspiradoras aqui no canal. E hoje o tema é multiverso, ufologia e realidades com o Marcos Vano. Antes ainda de trazer aqui o nosso convidado, quero convidá-lo a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito aqui no canal, você curta e compartilhe com os amigos, que eu tenho certeza que vai ser aqui uma partilha excelente. Ele é um excelente pesquisador. No mínimo, pode dar alguns pequenos ou grandes nós na cabeça, mas é ótimo para você ter também outras ideias referentes a essas múltiplas realidades. Então, seja bem-vindo aqui, Marcos Vânio. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiverem assistindo, né? E é um prazer poder compartilhar as informações de pesquisas, experiências que a gente tem de todos esses anos, né? De muitos anos, praticamente desde a minha infância, né? Então vai ser um prazer compartilhar essas ideias. Muito bem, Marcos. Conheço o Marcos também já, podemos dizer, décadas já, porque faz bastante tempo. E, Marcos, quando que você começa assim o seu despertar e seu interesse pela espiritualidade, pela ufologia e por esses diversidade de povos que você tem conexão? Antes de começar, eu estava mostrando aí uma série de livros que você estudou de pesquisa dos povos, mas como é que começa esse seu despertar, esse seu chamado para isso? Você falou da Então, infância, mas mais especificamente. é interessante, porque outro dia eu estava pensando sobre isso, né? Meu pai, ateu, se tornou ateu porque veio da Espanha, quando no Franco, na Revolução da Ditadura do Franco, ele teve que vir para cá, onde na realidade mataram muita gente. Meu avô, ele era prefeito de uma cidade lá de Bocarense, meu pai era o filho mais velho. E com 16, 17 anos, quando o meu avô foi metralhado, ele teve que segurar a bronca de toda a família. Posteriormente, ele veio para o Brasil. Então, essa noção de crença em algo, em Deus, em algo assim, eles eram muito religiosos, mas meu pai ele ficou ateu por causa de tudo isso que aconteceu. E minha mãe, ela sempre foi muito neutra, ela nunca me mostrou nada com relação à religião. Então, nem batizado eu fui, isso eu acho até bacana, porque eu tive a liberdade de poder escolher, né? E depois estudando religiões, um pouco de filosofia, você consegue entender como que as coisas se encaixam. Então, eu vim numa família onde que não tinha nada relacionado à espiritualidade, a algum tipo de religião. Foi algo que realmente despertou em mim, talvez, acredito, de outras vidas, porque o interesse que eu tinha era muito grande, principalmente em ufologia. Eu já tinha catalepsias projetivas, que eles falam que é hoje tem um outro nome que eles dão, né? Para catalepsia projetiva, quando você tenta acordar e não consegue se mexer. Eu tinha muito disso. Muito, eu era também sonâmbulo. E então, desde quando eu me lembro de muita criança, eu me lembro de muitas noites não dormir direito. Acordar com os mesmos sonhos, entrar em catalepsia, escutar vozes, assim, então foi muito barra. Eu tive até problemas na escola, a princípio disso, porque eu ficava muito cansado, eu não conseguia dormir. Até conseguir dar uma equilibrada. Mas junto a isso, eu já tinha um interesse pelo céu, por tudo que tinha relação com a parte do espaço, e entrava a ufologia, muito grande. Eu não sei dizer de onde veio. Eu nasci com isso. Eu lembro que na década de 80, quando que eu fui numa livraria com a minha mãe no centro, foi a primeira vez que eu fui numa livraria,
ela perguntou, não lembro quantos anos eu tinha, 13, 14, 15 anos. Ela falou, escolhe que livro que você quer. E eu peguei 5 ou 6 livros só de ufologia. Um de astronomia e 3 livros, 3, 4 livros de ufologia. Então começou assim, né? E isso das catalepsias projetivas e da projeção, que eu me sentia sair do corpo, tudo, eu não contava para ninguém, porque quando eu pensava em contar para minha mãe, ela falava que era sonho. E meu pai não tinha condição, porque ele era ateu com relação, ele não tinha, não vou falar cético, porque cético é uma outra história. Cético é o cara que abre possibilidades, ele não tem uma crença na negação ou em outro algo, ele simplesmente é neutro. Meu pai, ele simplesmente não acreditava em nada relacionado a isso. Então, até um fatídico dia de 1989, eu ter encontrado o Wagner no Terceira Visão, foi aí que eu vi alguém falando do que acontecia comigo que eu não sabia. E aí eu acabei indo para a Vila Mariana, e aí Wagner abriu para mim um campo absurdo de pesquisa. Né? E eu já estudava ufologia, e eu já fazia parte da Ordem Rosa Cruz, porque eu busquei absurdamente informações sobre as coisas que aconteciam comigo e os meus interesses que eu tinha, tanto na espiritualidade e na parte ufológica. Então, já lia livros de ufologia, já ia em palestras, muito novo, e depois, quando eu fui fazer curso com o Wagner, aí que as coisas começaram a se encaixar. E abriu realmente, eu comecei a ver coisas que não sabia nem que existiam. Né? Bom, que bacana. E o Wagner que o Marcos está falando é o Wagner Bosch, que está aqui praticamente de 3 em 3 meses aqui no programa. Vocês fiquem atentos que está aí de volta ao vivo. E o Terceira Visão era um programa apresentado pelo Gaspareto, que passava na TV. Esse daí também muitas pessoas não sabem que era um programa assim que propagava muito esses conhecimentos que encontra aqui no canal Consciência Próspera. O Gaspareto apresentava lá no programa, com muitas entrevistas de pessoas que é bem conhecidas até atualmente, viu? Algumas delas que estão por aqui, encarnadas ainda, passaram por esse programa. E você continuou com as suas experiências fora do corpo? Como é que foi depois que você conheceu que aquilo que você passava, suas catalepsias, seus processos de viagem astral, como é que foi para você depois que você começou a tomar consciência de que aquilo era uma experiência fora do corpo e ter mais embasamento para lidar com isso? Na realidade, eu me via fora do corpo já. Eu saía para alguns cômodos da casa, mas eu não sabia que era isso. Eu achava que eu estava. Porque eu acordava sonâmbulo também. Então, às vezes minha mãe me acordava descendo a escada, na cozinha. Então, eu achava que eu estava sonâmbulo e voltava para o corpo. Eu não tinha noção que eu estava fora do corpo, eu não tinha noção disso. Quando eu fui fazer o curso com o Wagner, era de sábado e domingo. E ele falou assim: olha, quando vocês forem dormir, uns amigos meus vão até. Se alguém for e chamar vocês, vocês vão. Eu falei assim: meu, isso vai acontecer comigo, porque acontecia direto comigo. Eu falei, puta, não jeito de falar disso. E ele ainda falou assim, ó, eu vou ensinar vocês a se proteger fora do corpo. Essa palavra, e eu sempre fui muito medroso. Eu dormi, era de sábado para domingo. Dormi no sábado, acordei no domingo, era umas 8 horas, eu tinha que acordar umas 10 para ir para a Vila Mariana, começava às 11. Acordei às 8, falei, caramba, acordei às 8, eu vou entrar em catalepsia. Era fatal, acordar antes, voltar a dormir e entrava em catalepsia. Acordei às 8, falei, caramba, acendi uma luz numa escrivaninha que eu tinha para leitura, eu devia ter aí uns 17 anos, coloquei na minha cara assim, falei, não vai acontecer nada. Fechei o olho, comecei a escutar criança falar, comecei a escutar um monte de coisa, comecei a sentir sair fora do corpo, porque assim, minhas saídas são conscientes. Meu corpo apaga, aí quando eu recobro a consciência, eu estou saindo do corpo. É assim que eu tenho as saídas, são conscientes, assim. Aí eu tava saindo, aí eu já comecei a ver meu quarto, aí eu me segurando com medo, que ele falou assim, vou ensinar a você se protegerem. E eu, cara, em vez de ficar de boa, fiquei com medo, aí veio, depois eu não sei mensurar, uns 30 segundos, chegou um cara no meu ouvido e falou assim, você vai sair ou não vai sair? Assim, caramba, eu falei assim, então deixa o Wagner ensinar. Eu falei isso, bum, parou a experiência na hora, pum, voltei pro corpo. Falei, nossa. Quando eu fui, né, que ele começou a dar aula, quando chegou na hora do almoço, que era umas 6 horas da tarde, ele falou, vamos pro almoço. Eu falei, você não vai falar nada? Aí eu levantei a mão e falei assim, deixa eu te falar, aqueles caras falaram que você falou que eles foram em casa. Ele, pô, senta todo mundo, do jeito dele, né, o Wagner? Pô, senta, o que é que aconteceu? Eu falei, então,
você não falou que os caras iam em casa? Os caras foram em casa, foram lá e eu estava saindo. Eu falei, você saiu? Eu falei assim, não, eu não saí porque ele colocou a mão na cabeça assim e falou, cara, por que você fez isso? Era a chance que você tinha de imprimir no seu cérebro. A lembrança, você ia ter projeção muito mais fácil. E eu pensei comigo assim, não, acontece toda hora. Cara, depois daquele dia demorou muito tempo para acontecer de novo daquele jeito. Voltou a acontecer, mas demorou muito tempo. Eu não sei se tinha algum tipo, alguma coisa interna, mas demorou muito para acontecer de novo. Quando acabou acontecendo de novo, eu já estava fazendo terceira fase com ele, porque assim, eu não saía de lá, né, da Vila Mariana. Ele dava a primeira fase e deixava você repetir sem pagar. Cara, eu vivi finais de semana lá. Falando, você não tem família? Eu vivia lá. Então, muita coisa eu aprendi de escutar ele falar. Muitas vezes eu voltei, até, tipo assim, até ter feito todas as fases, né? E ainda hoje ainda continuo acompanhando o trabalho dele, que é muito bacana. Mas foi assim, foi assim. E complementando, ele tinha uma terceira fase que falava sobre ufologia. E eu já tinha avistamentos. Eu já tinha muito avistamentos, eu já tinha confirmações de avistamentos. Coisa que eu não sabia o que era. Eu li esses livros de ufologia e tinha confirmação, e não sabia que estava tendo confirmação. Sobre confirmação, posso falar também sobre isso. E um dia ele apresentou um livro, em 1996, que era Os Semeadores de Vida. Ele falou, esse livro é o melhor livro de ufologia que eu já li, do Carlos Pazuello. E eu olhei aquilo e falei, é isso. Eu li o livro do Carlos Pazuello, me identifiquei absurdamente com os contatos que eles tinham no Peru, tudo aquilo. Mandei uma carta para o Carlos, falei assim, eu sabia que ele morava no Brasil, falei, se você montar um grupo, eu quero participar. 6 meses depois eu recebi um telegrama do próprio Carlos falando, vamos estar no Cine Teatro Alphaville, em tanto tempo. Aí eu me dirigi para lá e entrei no Projeto Amar. Né? Que aí sim eu entendi toda essa parte ufológica, porque o rastro da parte espiritual, o Wagner deu. Eu aprendi ocultismo, teosofia, bioenergia, chakras, você sabe. Aprendi muito, e lia muito. Então, assim, toda essa parte espiritual eu tinha o rastro, né? E aí, quando ele apresentou a parte ufológica, que eu já estudava a casuística ufológica, só que ela era pobre, porque ela ensina, mostra sobre como que aparecem os discos, esse tipo de coisa. Agora, essa aproximação de você ter aproximação igual o Carlos ofereceu no Projeto Amar foi ímpar. E aí eu juntei as duas coisas. Daí eu acabei conhecendo também lá o Cefre, né? E me juntei ao Cefre com o Cabral. E aí ficava nos dois. Cara, eu ia de sexta no Wagner, saía do Wagner e ia de sábado pro Cabral. Cara, era isso que eu fazia. Ia fazer uma pergunta pro Wagner e chamava o Wagner de Cabral. Ia fazer uma pergunta pro Cabral, chamava de Wagner. Todo mundo dava risada. E tinha um contato muito próximo ao Cabral. Estava no grupo junto com ele, que ele fazia parte do grupo. E o Wagner sempre estava junto. Tanto que eu viajei para o Rio de Janeiro com ele, fui na Baixada Fluminense, conheci a mãe dele. Então, estava muito junto ali. Estudava demais. Então, eu aproveitei muito dessas mentes. E tinha um estudo também, estudava demais, lia bastante também, né? Como faço hoje. Foi assim que deu o começo, assim, né? Então, eu estava bem assessorado, né? Que legal. E o que é o Projeto Amar e também o outro nome que ele, o Rama? O projeto Ramas, ele se iniciou na década de 70, né, com o Charlie, com o Sisto, o Charlie que é o Carlos, né, o irmão dele. E aí, quando ele estava no Brasil, ele montou o Projeto Amar e deu uma separação do Sisto, né, que ele tinha algumas relações diferentes. Então, o Projeto Amar, ele visa o contato direto de terceiro, quarto, quinto grau com seres extraterrestres. E eu, totalmente neutro, muito interessado, fui, porque eu já via naves assim, já tive muitas observações, inclusive aqui onde eu moro, né? Coisas absurdas assim. Então, o Projeto Amar, ele uniu pessoas que tinham interesse em torno desse tema, né? E fatalmente, quando eu fui lá foi em Alphaville, no Cine Teatro Alphaville, eu acabei por coincidência caindo no grupo do Cabral, né? Que era um grupo que eu moro na Zona Leste, era um grupo que ele estava também, então acabei caindo. Então nós nos juntávamos semanalmente, estudávamos guia de prática, se bem que a gente nunca seguiu bem o guia de prática, estudava sobre o livro, e aí eu comecei a ter experiências muito profundas com relação a isso. Então ele é um projeto que começou lá no Peru e veio para o Brasil. Hoje tem muitas vertentes, o Rama, né, que ficou com o Sisto, com o irmão do Charlie, tem muitas vertentes, inclusive muito próximo a ele tem o
o Gonzalez, que você entrevistou, que, aliás, quando ele vem para o Brasil, eu estou sempre acompanhando ele, das 2 vezes que ele veio, tive oportunidade de conversar e acompanhar, bate muito o que ele fala com o que a gente aprendeu no grupo que eu tenho hoje, que a gente mantém um grupo já há 15 anos de aproximação com esses seres. Então, bate com muitos contactados, com o Green, que é um cara que está nos Estados Unidos, bate muita coisa. E a gente tem a ferramenta da sensibilidade, que é a projeção astral. Isso dá uma ferramenta muito bacana com relação a esse tipo de confirmação. Bem legal. Para quem está acompanhando, o Ricardo Gonzalez esteve aqui no programa. Segundo semestre, estamos marcando para ele voltar aqui com outra temática também. E o Cabral, o próximo tema com o Cabral vai ser sobre clarividência, que a gente combinou. Então a gente não acertou ainda qual vai ser a data, mas fique atento aí que tem bastante conteúdo para ser transmitido. E quando entra essas ideias de multiversos, física quântica, quando que começa a ter esses momentos, vamos dizer, de aprofundamento nesse campo na sua vida? Só para dizer, que senão tem os SUNES também, né? Que faz parte desses grupos aí de aproximação, então tinha que citar também, né? Você acha na internet quem tiver interesse. Bom, para falar disso, eu tenho que falar de confirmação, né? Porque era algo que esses grupos eles pedem, porque é algo até muito lúcido. Você está num grupo que tem várias pessoas, a gente trabalha também com o sentido de intuição, de contato telepático. Então, você pode viajar na maionese, né? Porque eu estava lendo um livro de 1974, que eu havia lido na década de 80, de um francês chamado Itarade. Era um livro que chama Crônicas dos Mundos Paralelos. Curiosamente, eu estava mexendo em tudo que eu tenho aqui, eu acabei achando ele aqui também. É um livro antigo da Emus, está aqui, né? Da Emus não, da Difel. Então, eu já tinha interesse em tudo isso na década de 80, mesmo sem ter muito conhecimento sobre o tema. E lendo esse livro, O OVNIs e as Civilizações Extraterrestres, que era um outro livro desse mesmo autor, vocês têm noção que é confirmação. Eu não sabia, então eu trabalhava com meu pai, que ele tinha uma empresa, e na hora do almoço eu subia, porque a empresa é embaixo da minha casa, né? E eu subia para ler, eu tinha uma laje, aqui onde eu estou, era um quarto, era uma laje extensa, agora a gente fez quartos, é até que grande, ainda tem uma laje lá para o fundo. E eu almoçava e subia, e ficava lendo ao ar livre os livros, eu lia demais. E numa dessas leituras, o autor estava falando sobre sonda, que o termo usado por esses grupos é canepa. E lendo um capítulo sobre sonda, eu lembro que ele relatava que algumas dessas sondas elas apareciam dentro das casas das pessoas. Se as pessoas iam colocar a mão, elas sumiam, ou elas apareciam, são bolas de cor amarelada, vermelha, depende, são menores, né? E parece que são dos extraterrestres que eles mandam, né? Parece até um papo de louco falar isso diretamente, porque quando eu vou falar sobre isso, é que o canal aqui é apropriado. Eu conceituo bastante, né? Eu não saio falando isso assim, porque senão não parecer isso, apesar que me chamam de ET. Mas, enfim, lendo esse capítulo, eu falei, nossa, que interessante, uma sonda que é que nem uma bola, um ovo. Aí eu parei, sentei e olhei para cima. Na hora que eu olhei para cima, tinha algumas nuvens no céu e tinha uma nuvem com um ovo desse, mais baixo, brilhando em 2 cores fantásticas. E aquela nuvem, ela andava mais rápido que as outras. Estava indo aqui de nordeste para... Estava passando, indo para leste, ou noroeste, estava indo, e passou em cima de mim, e eu olhei e eu vi que aquela nuvem parecia que tinha um fio ligando, e a nuvem andando mais rápido. E eu olhei para o lado e vi que a nuvem sozinha estava andando mais rápido com aquela sonda embaixo. Parecia coisa de filme. Eu, cara, que é isso? Eu olhei para o livro e falei, mas é isso que eu estou lendo. E ela passou em cima da minha cabeça e foi indo embora com uma luz muito bonita. E eu fiquei bobo olhando aquilo até uns 5 minutos até sumir. E depois, nesses grupos, depois de anos, depois, 10, 15 anos depois, uns 10 anos depois, eu vim perceber que isso é uma confirmação. Quando algo chega em você, ou por telepatia, ou por você estar lendo um livro, das formas mais diferentes que tem, quando aquilo chega em você, vem como uma manifestação física para você ver que você não está louco. Ou eu estava louco vendo aquilo. E aquilo apareceu fisicamente para mim, né? Isso foi uma das primeiras confirmações que eu tive sem estar em grupo do projeto e sem conhecer Wagner, sem conhecer Cabral, sem conhecer ninguém, nem Gonzalez, nada.
Charlie, nenhum desses grupos. Eu já, isso que eu falo, tem alguma coisa que já me chamava para isso. Porque apareceu para mim, né? Isso foi também quando eu entrei no grupo, no Projeto Amar, no grupo do Charlie, nós começamos a estudar sobre multiverso. Eu achava que era coisa de cinema, né? Porque tinha HQ falando disso, gibis. Eu falava, isso não pode ser física. E quando essa história veio a primeira vez sobre o multiverso, um dos integrantes do nosso grupo, do projeto, ele estava tendo percepção de camadas de realidade, né? Que é algo totalmente fora de realidade, totalmente fora da realidade. E a pessoa, que eu tenho muita confiança, começou a descrever esses fenômenos. E tá, naquele tempo, em 1996, 97, estava tendo terremotos na América do Sul, acho que na Colômbia. E ele estava pegando muito antes disso acontecer, que ele estava percebendo camadas de realidade no multiverso que vem como ondas de choque. E estava muito próximo à nossa camada. E ele falou aquilo, a gente estava na casa dele, eu peguei o carro e saí com medo, Marcos Medroso. Saí dirigindo o carro, falei, caramba, será que essa história de multiverso é real? E eu já tinha lido que na física, eu já tinha lido a teoria do Hugo Everett, de 1957, que a gente pode falar disso depois. E eu sabia que isso não era viagem. Tipo assim, não tem como provar, mas tem uma linha de físicos e na física que acha muito provável a teoria dos muitos mundos, né? E eu estava do lado de uma pessoa que eu confio muito, tendo experiências relativas a isso. Falei, caramba, que é isso? Peguei o carro, me dirigi, vim para minha casa, e eu ia, já estava indo no IPTB, fazia trabalhos de energia todo dia, 45 minutos, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Hoje ainda faço. Parei, sentei na cadeira, com medo, porque eu estava abalado com aquela história. Coloquei a música da Constance Band, Novos Magnificat. Num dado momento, eu pensando sobre isso bastante, de repente a música parou. Não, de repente eu vi uma luz entrando pela janela, eu de olho fechado, abriu minha clarividência, eu vi uma luz pequena entrando pela janela, uma caneta pequena, fazendo um barulho de zunido. Ela bateu no meu som, tinha um som da Sony antigo, que era de CD, era uma disqueteira de CD. Ele, quando você desliga o som, ele faz o rastreamento de todas as trilhas para ler as trilhas, né? Para zerar as trilhas. Ele deu um estouro, fez puff, e desligou o som. E eu sentado com o olho fechado, vendo aquilo, eu falei, meu, que é isso? De repente o som voltou como vinil. Ele não fez a leitura, porque ele tinha que fazer a leitura e parar e entrar na primeira música. Ele começou da parte onde a música parou e ele voltou como som de vinil, assim, ó. E voltou a música normal. Eu falei, caramba, o que é isso? Algo muito assim, descaradamente. Na outra semana, eu perguntei para um integrante do grupo, que já tinha tido confirmação, falei, cara, eu estava lá pensando em multiverso, aconteceu isso. Ele falou, não falei de multiverso, falei, eu estava lá fazendo a minha meditação, aconteceu. Você falou assim, você estava com alguma dúvida de alguma coisa? Falei, cara, vou ser sincero, essa ideia do multiverso para mim é difícil de entrar na minha cabeça. Ele falou, isso aconteceu quando você estava com dúvida. Eu falei, então, é confirmação. Falei, cara, isso que é confirmação. E aí eu entendi, foi daí, hoje foi uma confirmação que eu falo, que os caras mostraram para mim, ó, isso que você está pensando não é viagem. O multiverso existe, não é viagem. E foi uma confirmação física. Desligaram o som meu, entrou pela janela, ao menos que até agora eu não esteja de posse da minha lucidez, e eu estou viajando. Mas aquilo aconteceu. Né? Então, eu só estou falando isso agora. Eu tive uma entrevista também que eu acabei falando sobre isso. Lá no próprio CEP eu falei sobre isso. Mas, assim, é algo que, para quem não conhece, foi uma experiência física, de confirmação. E aquilo deu base para eu poder estudar com mais seriedade a teoria do multiverso. Aproveitando o gancho dessa sua partilha de conteúdo, de informação, a sua experiência na realidade, como que as pessoas que podem estar sentindo esse medo, esse receio, podem lidar melhor com essas percepções, esses contatos? E outra coisa também, você também pode ser considerado um contatado? Então, se a gente for colocar níveis de contato, humildemente, eu já tive algumas confirmações que mostram que existe uma troca realmente do grupo que eu estou, né, não eu sozinho, do grupo que eu estou, com esses seres. Mas eu acredito que muitas pessoas que podem estar me escutando, muitas pessoas que têm interesse real sobre ufologia, que são neutros, elas não creem, elas não acreditam na impossibilidade da existência, elas abrem
elas são lúcidas e inteligentes ao ponto de abrirem a possibilidade de que esses seres já estejam aqui. É simplesmente isso que eu falo. Infelizmente, quem entra na área acadêmica é podado dos pensamentos, cria um paradigma absurdo sobre isso, onde acha que essas coisas são fantásticas e absurdas, sendo que existem evidências. A evidência científica ela é muito contestada, né? Você pode pegar filmes ou gente que tiveram contato, aeronautas, até astronautas e pessoas de posse da sua mais alta lucidez, descrevendo contatos com naves, isso, e as pessoas falam, estava viajando, era planeta Vênus. São coisas absurdas. Então, tipo assim, você tem como ter evidência disso e as pessoas negam isso. Eu acredito que por medo. Eu acompanho muito redes sociais, canais no YouTube, como o seu, acompanho bastante, e eu vejo uma incrível negação e se formou, desde a década do Roswell, onde aconteceu a nave que possivelmente caiu, no mundo inteiro, eles soltam uma ideia quase publicitária de você tirar esses assuntos como se fosse algo de chacota. Então, quando você fala de extraterrestre, todo mundo dá risada, cara, acredita em ET. Sendo que eu sou agnóstico, eu não acredito na existência de Deus, como a Bíblia diz, eu não nego. Eu tenho uma neutralidade, eu sou cético com relação a isso. Cético não é que não acredito, eu abro a possibilidade, mas eu não acredito totalmente nisso. Eu deixo uma possibilidade aberta. E eu tenho posse da minha lucidez de uma maneira bem coerente. E eu vejo muitas pessoas falando sobre isso e já são tiradas como é um louco, lunático, mas se você vê a vida das pessoas, tem pessoas que não tinham nada para que falar sobre isso, são extremamente lúcidas com relação à vida delas. Então, isso é uma coisa que eu acho estranha, né? Então, assim, de repente, eu estou falando sobre isso, já tem muita coisa pipocando para as pessoas com relação a tá aberta a possibilidade de um contato e a pessoa nega. Então, eu não sou um contatado, eu abri a possibilidade. E quando você abre a possibilidade, os caras aparecem. Perguntam assim, por que os ETs não aparecem? Então, por que não vai ali, vai aqui? Não são eles que não aparecem. O ser humano que não quer fazer contato. O ser humano não quer fazer contato com esses caras. Porque o contato vai trazer uma quebrança de paradigma religioso, de existência absurdo. E os governos que têm inteligências, que têm acesso a essas informações, eles legam para continuar mantendo o poder. Falam assim, muito fácil, vai ajudar ao câncer. Não, eles não estão interessados nisso. Tem um incrível respeito pela sua evolução. Então, esse campo não é tão simples como quando as pessoas acham. Então, se a pessoa está neutra, ela está lúcida, ela fala, olha, eu quero ter experiências, é o primeiro passo, e começar a perceber as sutilezas da vida, de repente ela se descobre um contatado sem saber. Não precisa ser pela, não, então você viu nave, isso eu sempre vi, tá? Mas assim, de ter um contato direto, não. Eu tenho um contato telepático, eu tenho confirmações absurdas, onde naves aparecem para mim, já apareceu em plena Marginal Pinheiros, um OVNI triangular, absurdamente em cima do carro. Eu parar, olhar para o lado, todo mundo ou olhando para o celular ou olhando para frente. E o bicho passando em cima, enorme. Tinha mais duas pessoas comigo. E viram. E tipo assim, todo mundo nos carros, 5 e pouco da manhã, Marginal Pinheiros estava do Morumbi, vindo para a Zona Leste, e as pessoas vão olhando para o lado e falam, esses caras não existem. Será que se a gente olhar um pouco para o alto, abrir a possibilidade de eles estarem aqui, será que já não estão na nossa cara, a gente não percebe? Então, de repente, é isso. Lembrei aqui do filme Olhe para Cima. Com Não Olhe para Cima. Mas, mas vamos trazer aqui uma pergunta relacionada para essas pessoas que podem estar passando por processos como você passou, de medo. Então, essa que foi a segunda parte da pergunta, né? Como lidar com esses medos, esses receios dessas experiências espirituais e essas experiências com esses seres extraterrestres? E se abrir para esse olhar para cima, olhar para outras possibilidades. Primeiro, como lidar com o medo e depois esses primeiros passos para essa abertura, já que temos um paradigma mais conectado com essa chacota que você citou. Eu para falar de medo é complicado, porque futuramente eu sei que você vai chamar até o Murakami para falar de enneagrama, e eu tenho um número enneagramático, que é o 3, eu estou dentro de um triângulo, e um número muito próximo dele é o 6, e o 6 está relacionado ao medo e insegurança. Então, eu sou uma pessoa difícil falar sobre isso. Mas
A princípio, o que eu usei para tirar um medo de mim, se bem que muitas vezes a gente fora do corpo, eu acabo sumindo. A gente tá de frente com esses caras, de repente eu entro pro corpo e falo, cadê o Marcos? Viu? Sumiu. Ainda é algo que tá dentro da gente, né? Então, para quem tem, é difícil lidar com isso. Mas se você pensar que até a idade que você está na sua vida nada te aconteceu, e olha que eu vou pro meio do mato, eu fui para a Serra do Roncador, fiquei dias dentro da Serra do Roncador com o Maurinho, com o grupo. Eu fui para a selva amazônica peruana, fui para Puxaro, fiquei no meio de mata selvagem com índio, assim, também relacionado à aproximação de contato com os caras. Imagina se não é primeiro, você se enfiar no meio do mato, ficar quieto ali. Então, assim, a primeira coisa que você fala, bom, até agora não aconteceu nada, eu entendo que aconteceu alguma coisa, né? E se você tem interesse disso, um real interesse, tem que se perguntar por que você tem real interesse. É simples curiosidade. A minha é uma curiosidade absurda. E eu fui descobrindo com o tempo, a gente pode ter um mundo melhor com isso. A gente pode aprender coisas muito bacanas com os caras. Então, isso acaba tirando o medo. A primeira coisa é você pensar, tudo que é implantado na gente é implantado no medo. A religião implanta na gente o medo. Sempre coloca uma hierarquia de algo acima e você abaixo, tem que abaixar a cabeça. Então, a partir do momento que você se vê como equivalente a tudo isso, o medo acaba sumindo um pouco. E é algo que a pessoa tem que trabalhar com ela. Primeiramente, agora, até agora não aconteceu nada, não vai ser ter que vai me fazer algum mal. Né? Se bem que a gente pode falar sobre isso, de 3 tipos de contatos que acontecem por aqui hoje. Né? Nem todos são bacanas, mas também não é assim. É muito difícil acontecer um contato rude. Né? A maioria é baseado em pessoal que a gente chama que é da federação, que já está aqui há milhares de anos, e tem um certo zelo pela sorte nossa. São duas questões. A gente não está numa linha de tempo normal no universo. Isso a astronomia está começando a mostrar agora aos poucos. Parece que a gente está numa linha paralela de tempo. É um troço muito louco, não sei se dá para falar disso agora. E isso segura um pouco a aparição de naves assim. E a outra é que tem até um certo zelo por alguns seres que estão aqui há milhares de anos, que tem relação com a nossa própria criação do DNA, tem relação com o próprio Homo sapiens está aqui. Então, é muito difícil alguma coisa ruim acontecer. Eu não conheço ninguém que... As pessoas relatam de ter medo. Tenho medo de Grey. Tem casos como que falavam de chupa-chupa na década de 77, em Colares, mas as pessoas ali morreram de medo. 2 mortes ou 3 que teve, as pessoas morreram de extremo medo. Né? Não que alguém fez mal, apesar de acontecer muitas coisas interessantes ali. Lidar, você tem que ir para cima e encarar. De boa, mas encarar com neutralidade. Eu ainda estou convivendo com isso, então não posso dar uma resposta final sobre isso. Né? Você citou os tipos de contato. Quais são esses 3 tipos de contato? Não são 3 tipos de contato. Eu enumerei, com todos os estudos que a gente tem, que é três maneiras das naves aparecerem aqui. Isso pouca gente fala. Na realidade, não vi ninguém falando disso ainda no canal em nenhum local. É porque tem a ver com essa linha do tempo alternativa que a gente está. Tem a ver com o acobertamento de governo e tem a ver com os contatos relacionados a grupos contatistas, né? Grupo de contatos que abrem a possibilidade de existência. Que é a primeira coisa para você. Você fala assim, tá bom, não acredito em Deus, nada disso. Já isso já trava. Você tem que estar neutro, abrir a possibilidade. Deixa eu abrir. Tem que abrir, abre a possibilidade. Aparece para mim, então. Poxa, se fosse fácil. Eu estou com um grupo há 16 anos, estudo isso há mais de 25 anos. Até agora eu não tive um contato tete a tete. Vi naves que apareceram, porque tem muitas coisas em torno disso, que não sei, se der eu falo por aqui, que pouca gente sabe, que tem a ver com contato de 3º grau, de 4º, de 5º grau. Então, assim, existem naves que aparecem aqui e caem sem saber por que caíram. Ou estão desenvolvendo algum tipo de dobra da onde eles vieram, acaba caindo, tem que renovar a energia para poder pular fora de novo e acaba caindo aqui no planeta. Tá? Se der azar de cair perto dos Estados Unidos ou Rússia ou alguém que tenha algum aparato que pode derrubar, elas podem acabar sendo derrubadas. Tem gente que fala, não, os caras, eu já vi pessoas nesse mundo de contato falando, poxa, não tem como derrubar uma nave dessa, os caras estão muito anos-luz. Depende. Tem os caras que estão
bem legais. Tem os caras que caem aqui sem saber por que caíram, e tem os que caíram, começam a entender onde estão e acabam formando. Alguns fazem contato com alguns governos, acabam fazendo isso, e é uma coisa meio que acaba ficando um pouco obscura. Mas, enfim, por causa dessa linha do tempo paralela que a gente está, alguns caem muito desavisados. Então, esse daí, vou dar um exemplo, que é meio punk falar sobre isso, mas se vocês procurarem na internet, tem um caso em Sumaré, de um biomédico que ele acabou, algumas pessoas conhecem, acabou caindo uma nave, ele parou o carro e foi lá ver, tinha seres lá. Se você acha isso, foi uma entrevista da Rede TV. E o cara falando, pô, eu vi um tipo Grey, e vai conversar com o cara. E quando ele conversa com o cara, ele até fala para ele, murmura, ele não entende, aí ele entra, telepaticamente começa a conversar com ele e fala assim, ó, nós somos humanos, viemos do futuro. Olha só, vai lá e pega uma pasta que um estava machucado quase morto e passa em mim. Tal relato. Quando eu vi esse relato, ele passou, depois chegou os militares aqui, tiraram ele, afastaram ele e levaram o negócio embora. Quando eu vi, eu falei, meu, que viagem o cara falando isso. Só que com o tempo, a gente fazendo pesquisa nesse campo fora do corpo e perguntando para os caras que a gente tem aproximação, os caras falaram, o cara não estava mentindo, não. São humanos que, no futuro, bilhões de anos na frente, a gente vai mudar e vai ter uma multirraça. Olha isso. Ninguém precisa acreditar. E esses caras, eles voltaram para ver um problema que a gente estava tendo com relação a gente poder ter filhos. Tava alguma coisa que eles estavam querendo achar. Os caras tinham tecnologia para voltar no tempo. Quem não quiser acreditar, não acredita. É um troço muito louco. Só que, como a gente está num tempo paralelo, os caras não sabiam e acabaram sendo sugados para cá. E por causa de umas relações que tem da nossa matéria, nós estamos num dado local da Via Láctea, que existem como se fosse uma impedância no meio, que ela cria uma gravidade quântica que a nossa ciência ainda não estudou. Por causa de alguns buracos negros, estrelas de nêutrons, a gente fica sob uma tensão gravitacional, onde está o braço da Via Láctea, onde está nosso planeta, que a matéria ela se manifesta com um certo padrão. Se você está em outro lado do universo, com outro padrão, o colapso da matéria, para a matéria existir, ela vai existir de uma maneira diferente. Algumas naves que caem aqui, ou que elas vêm por dobra, ou caem por causa da linha do tempo que está diferente, ela para de funcionar direito e ela acaba caindo. E aí algum governo, alguém acaba pegando. E esses caras deu problema na nave e acabou caindo. E esse cara fala, ele foi afastado ele foi afastado do que ele trabalhava, inclusive ele aparece escondido falando isso, e falou, meu, não tinha porque eu mentir sobre isso. Não tem por que eu contar a história, ninguém sabe quem eu sou e não dá a identidade dele. Só foi a Rede TV que achou lá e fez a entrevista com ele. Então, assim, tem esses caras que caem desavisados, que podem vir do futuro, pode estar no tempo que a gente está. Tem os caras que vêm consciente, que são pessoal que a gente fala que é da federação, que fazem alguns contatos, que estão na maioria dos contatos, e tem os caras que caem, que vêm aqui desavisados, e esses acabam pegando um outro ali, fazendo uma abdução ali. E não são só dois, tem uma paulada de tipo. Vem muita nave para cá. Vem muita nave. Ah, como eu não vi, vem muita nave, muitos seres diferentes. Tá? E alguns acabam se aliando a esse pessoal da federação, alguns acabam se aliando a governos, e é um papo meio louco esse. Para mim, não acha que eu vi isso, tive acesso a isso e acreditei. Foi anos para vendo experiência com caramba, isso acontece assim mesmo. Então, assim, eu não falei do tipo de contato, mas como esses extraterrestres que vêm de vários locais do universo, como eles caem aqui, né? Mas principalmente por algo que alguns contatados falam, o Sisto fala, o Gonzalez fala sobre isso também, nas palestras do CEF, ele fala sobre isso também, que nós estamos num tempo diferente. Que eu fazendo um estudo de arqueologia antiga, os maias estavam falando sobre isso, e muitas coisas falam, você acha isso até na Bíblia. Mas é algo tão punk que é difícil você achar. É mais ou menos isso. Então, não é o tipo de contato, é como essas naves chegam aqui. Entendi a chegada delas. Vou trazer então uma das perguntas da abertura. Então, passado, presente e futuro, eles podem ocorrer e ocorrem simultaneamente nos nos múltiplos universos? Para falar de multiverso, para ver que não é uma viagem assim,
Ele começou primeiramente foi o Everett, que falou, em 1957, né? Para resolver um probleminha que tinha na física de partículas, né? Tinha o John Wheeler, que era um eminente físico, né, estadunidense, que foi um dos últimos colaboradores de Einstein, até. Foi junto dele, e o Hugh Everett, um amigo meu que é físico, né? Quando eu vou estudar essas coisas, eu vou na parte acadêmica para não viajar. E tem um amigo meu, Marco Aurélio, que ele é físico, e ele tira muitas dúvidas minhas, porque eu leio os livros de divulgação científica, tem alguns livros até densos. E quando eu tenho dúvidas, eu pergunto para esses caras que têm de física, para não viajar, né, para não sair viajando. E essa foi a ideia do multiverso. Eu acabei lendo alguns livros e tirando dúvidas com os caras. Os caras sabem, Marcos, isso não é aceito, assim, assado, para poder ter uma calçar, não falar besteira. Né? E em 57 ele teve tinha algumas vertentes da física, porque tem uma hora que você não consegue saber para onde a partícula vai, o que acontece. Numa medição quântica, quando você vai medir uma partícula subatômica, ela pode, às vezes, se comportar de maneiras, às vezes não, sempre, de maneiras que você não sabe como ela vai se comportar. E não se sabe porque ela toma alguns caminhos. Né? Então, o Hugh Everett ele teve uma ideia assim, fantástica. Ele falou assim, no momento que você vai medir, em vez de que eles falam de você causar um colapso, imagina que a partícula está espalhada, o padrão da partícula está espalhada, ela não existe, ela interage quando você vai começar a interagir. Quando você vai medir, você vai saber onde ela está. E ele teve uma ideia fantástica de falar assim, olha, não é que você causa um colapso e ela existe, ou ela já estava, como os clássicos achavam que ela já antes da medição ela já tinha um caminho direcionado, por causa do Einstein. Né? Tinha um problema, o Einstein ele não aceitava a teoria quântica, porque ele não podia aceitar o princípio de Bell, que é mais ou menos, hoje você consegue fazer isso, você junta duas partículas gêmeas, você tem um spin. Quando você muda o spin de uma, a outra pode estar na Lua. Instantaneamente ela muda o spin. Existe uma comunicação que chama comunicação não local. Isso é muito interessante na física. E por causa desses problemas, eu falava, ó, a matéria existe, não é algo, ela é clássico, né? Não é algo quântico. A teoria quântica... E ele tinha algumas vertentes, uma das vertentes foi o Hugo Everett, falou assim, olha, não, para cada medida que você for fazer, ela está em um universo diferente. Então, é um troço muito louco. Você fala assim, olha, para cada medida que você faz uma partícula, você tem, em cada universo, você medindo ela. O Marcos mede uma aqui, no outro universo ela vai ter um outro ângulo escalar, ela vai estar sendo medida lá. Então, a história começa daí, de algo meio fantástico, né? Mas que tem uma vertente da física que é aceita. Então, o multiverso, tem algumas teorias, eu pego essa de 57, que acho que ele foi o primeiro que começou a falar disso, tem uma relacionada à astronomia com relação à contagem de distância, de começar a repetir, de milhares de bilhões de anos-luz, começar a repetir, porque já foram todas as variáveis desses contatos, mas essa do mundo quântico, que é o Hugh Everett, é a que eu sempre estudei, que eu acredito que a confirmação foi em cima dela. Então, é assim, para cada medição você vai ter um universo diferente. É um troço meio louco. Você fala assim, existe um Marcos aqui, que eu estou aqui falando com você, existe uma gama de Marcos que está tendo a mesma entrevista em vários universos diferentes, e tem um Marcos que não liga para física, não liga para ufologia, não liga para espiritualidade, que está fazendo uma outra coisa. Então, parece que tem um número, eu não vou falar infinito, que isso é algo que eu venho estudando, essa parte do multiverso, teoricamente, logicamente, não com cálculos, né? A gente se baseia mais ou menos onde vem, mas não é que existe um número infinito, porque para a física, para cada medição, você ia ter um número infinito de universos aparecendo. Mas eu acredito que a natureza ela trabalha com uma compensação de energia que ela não gasta energia à toa. Então não tem necessidade de você criar tantos universos. Você cria mini universos bolhas quânticos que eles dão resposta para evento quântico. Mas os eventos do mundo médio, que já parecem um absurdo, eu estou falando assim, existe um multiverso, vários marcos, é absurdo, porque essa teoria ela foi criada para a física de partículas. Quando você começa a falar do mundo médio de física, que é o mundo newtoniano, que a gente tem as leis referentes a Newton, parece um absurdo. Poxa, isso não existe, concordo. Só que assim, eu tenho experiências relacionadas a isso, tive confirmação relacionada a isso, e pasme. Para mim, o multiverso é real. Não é só real no filme do Homem-Aranha que eu assisti lá, que o Dr. Strange falou, o multiverso é real. O multiverso me parece que é real mesmo. Então, é isso. Não é um número infinito, para mim é um número até que
tem até um certo limite, não sei quanto, mas as experiências que eu tive, os estudos que eu tive mostram você poder estar em várias realidades diferentes. Com relação ao tempo, você quer, eu posso começar a falar disso do tempo, que tem a ver com o que você falou do tempo, que ele está acontecendo no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo, Samuel. Manda ver, é isso aí. Tem a ver com o multiverso. Só que aí a gente já está, eu peço até a liberdade para poder falar sobre isso, que não é nada com comprovação científica. Eu tenho muita noção do que é comprovação científica e que é isso que a gente está falando aqui. A gente está te dando a liberdade de falar relações que eu tive confirmações e estudos relacionados também a uma ferramenta que os cientistas não têm, que é a projeção astral, que é a sensibilidade, que é a aproximação com esses caras. Então, eu estou dando um passo além aqui com essa liberdade que a gente pode. Muito lúcido disso. Né? Então, assim, eu acredito que nessas várias camadas de realidade, existe uma consciência macros que ela tem noção de todas as camadas. Só que ela não tem uma lucidez de poder olhar para uma camada aqui, olhar outra aqui, olhar outra aqui, olhar outra aqui, e falar assim, estou vendo como algo linear. Estou vendo o que está acontecendo em cada camada. Não, porque ela sou eu e eu sou ela. É difícil a gente falar, porque é um pouco de quebra de um pensamento, de um paradigma que vem muito, a gente pensa muito linearmente. Se você tirar essa vertente temporal e imaginar que a consciência, em várias camadas de realidade, ela está aprendendo com várias camadas, essas camadas têm uma leve e sutil troca de experiências com relação a isso, e o tempo para essa consciência, ele acontece ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, pode acontecer. Para o multiverso existir, para vários marcos acontecer, você tem que ter um ponto de partida. Eu nasci em várias camadas de realidade, ou pré-existentes, ou por algum motivo, criou-se uma nova camada. Acredito que nós, enquanto consciências que temos lucidez desse processo, nós já entramos em camadas que já existem, quando nós entramos no corpo, quando nós nascemos. A partir daí, não quer dizer que eu vou tomar várias decisões, olhar, eu vou para o lado esquerdo da rua, ou para o lado direito, eu criar um universo. Não. Existe uma gama de universo que está dentro disso. Né? Então, você tem que ter um ponto de partida. Só que a consciência, enquanto ela coopera e está em várias camadas de realidade, por que não? Ela pode estar tendo um aprendizado que está referente ao passado, ao presente e ao futuro. Porque para ela só existe o presente, não existe o passado. Porque isso é um vetor dimensional. O tempo que nós passamos aqui é um dos vetores dimensionais de passagem do tempo. Até pela teoria das cordas, você tem mais de um vetor dimensional. Tá? Pode ter tempos paralelos. Que nós, enquanto consciências em cada universo, percebemos. Agora, se tem em nós uma consciência que está abarcando todo esse aprendizado em várias camadas, ela pode estar aprendendo com isso. Só para deixar isso um pouco mais interessante, tem uma coisa que poucas pessoas falam, que é a reencarnação recursiva. Tá? A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi o Geraldo Medeiros. Tá? Depois, outras pessoas já falaram desse tipo de reencarnação e eu vi, tinha, lá no tempo da TV a cabo, tinha um experimento que eles tinham um seriado que era em torno de dados que eles pegavam, de acontecimentos quase que eles tentavam fazer uma vertente científica, não dava certo, eles colocavam, falaram, aconteceu os caras tentar fazer um experimento desse. Fizeram regressão numa pessoa, pegaram uma pessoa, começaram a fazer regressão nela. Ela começou a ir para trás, de repente, ela estava no futuro. Os caras começaram a fazer esse tipo de regressão do futuro, continuaram fazendo, acharam absurdo. E pegaram ela voltando de novo para o passado. Ela estava reencarnada 2 vezes no presente dela, do passado. Olha que punk isso. Como pode ela estar em 2 tempos? Se você for ver linearmente, você vai e volta mais para a consciência. Ela está abarcando tudo ao mesmo tempo. Essa reencarnação recursiva, depois dos cursos do CEF, o Cabral aborda bastante isso. Teria como a consciência, no momento de reencarnação, vou falar até do experimento do Medeiros, que ele fala que ele saiu e perguntou para um cara, fora do corpo,
Cara, existe isso de você poder reencarnar no passado? O cara virou para ele e falou assim, ó, tem sim, espera um minuto. O cara fechou ele, voltou. Eu vivi no passado, assim, eu tive 2 ou 3 encarnações, não lembro bem como ele descreve o livro. Depois estava no período intermissivo, que é quando você desencarna e vai para esses locais onde reencarnar. Lembrei que estava conversando com você, me manifestei aqui nesse tempo. Olha que absurdo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É um troço meio punk. A reencarnação, ela não é linear. Você pode, de repente, estar aqui, estar muito no passado, reencarnar muito no passado, ou reencarnar lá no futuro. Eu vejo que tem pessoas que têm lembrança de condições que a gente não chegou ainda. Para a consciência, sem essa linearidade de começo, meio e fim, ela pode se manifestar em alguns tempos. Só que, porém, para ela está no presente total. Para nós que nos manifestamos, só para dar algo que eu preciso falar, que é para conceituar, que é muito importante. Pessoas falam de dimensão. Eu fui para outra dimensão. Esse conceito na física está errado. Você não vai para outra dimensão. Você tem 3 dimensões: altura, largura, profundidade. 3 dimensões. O que é dimensão? Dimensão é um local. É um termo conceitual que se define onde se sistematiza as formas geométricas de maneira como elas se distribuem. Dimensão é um número de vetores linearmente independentes que você precisa para descrever o espaço. Então, assim, são vetores linearmente diferentes que você necessita deles para descrever o espaço onde você está. Imagina que aqui, ó, você tem uma linha que é o tempo. Eu estou pegando o passado para o presente. E você está aqui, ó, no presente. Você está andando no tempo. Você está em 3 dimensões e andando na 4ª. Então, quando a gente fala de multiverso, você pode estar mudando o ângulo dessas manifestações de dimensão. Só que você não vai para outra dimensão, porque você continua nas mesmas 3 dimensões. Não tem como você. Eu fui para a 5ª dimensão. Às vezes as pessoas falam, esse ser era da 10ª dimensão. Eles podem estar falando de plano de manifestação, de dimensão, eles não estão falando, porque dimensão são vetores, como eu falei aqui, vetores dispostos no espaço, que você descreve a realidade e você modula elas. Então você tem uma dimensão, você tem um vetor temporal, né? Então você está em 3 dimensões mais a 4ª. E as novas teorias da física, elas já começam a explicar que você tem mais dimensões, das cordas até 10 dimensões para explicar alguns eventos quânticos. E tá até isso se resolvendo. Parece que a consciência, ela abarca todas essas dimensões. E nós estamos em um ponto de experiência onde só temos acesso a 3 dimensões mais a 4ª temporal. Pegando o gancho nisso que você está trazendo aqui agora, em relação a essa pessoa que está nessa presente linha do tempo, de alguma forma as outras realidades podem influenciar essa realidade presente? Existe uma influência? Outra coisa que é meio louca, né? Para falar disso, eu posso contar uma experiência que eu tive, né? Eu acredito que eu tive acesso a um tipo de conhecimento que eu não tinha muito acesso, que era o conhecimento de rizoma, né? Vocês já ouviram falar sobre o rizoma, que é um emaranhado de relações, onde se alastra um monte de direção, está relacionado à biologia, está relacionado. É que eu não posso dar definição disso, né? É que nem se fossem umas raízes que elas se alastram, tem bulbos que elas começam a ter explanações, expressões para vários locais. É que sempre quando eu falo sobre isso para as pessoas caem novamente na linearidade. Mas aí começa com começo, meio e fim. Para começar a entender sobre isso, você tem que quebrar um pouco o paradigma da linearidade, né? Então, desculpa, Samuel, minha mente ela vai para um monte de lugar. Eu caio em rizoma, já caiu. Como que, me faz a pergunta de novo? Que começa a pipocar um monte de coisa na minha mente e eu acabo me Se perdendo. outros marcos em outras realidades podem influenciar essa realidade que está nesse momento presente. Lembrei porque eu comecei a falar de rizoma. O universo ele não desperdiça energia. Então, assim, nós estamos ligados a várias realidades, né? O Bell, que ele falou do princípio, do teorema de Bell, vou explicar rápido o que é o teorema de Bell. Eu já falei. Quando você pega uma partícula para medir, ela tem um certo spin. O que é spin? É tipo uma polaridade.
A gente aprende na escola que é algo que gira, mas na realidade, na física correta ela tem uma polaridade. Quando você pega esse spin e você pega junta duas partículas, que é conhecido como emaranhamento quântico, quando você separa elas, elas saem com o mesmo spin. Você joga uma lá na Lua e uma aqui. Quando você muda o spin dela, a outra muda instantaneamente. Já tem experimentos fazendo isso. O que isso está dizendo? Está indo contra a relatividade especial de Einstein, que ele fala que nada anda mais rápido do que a luz. Só que o teorema de Bell já falava sobre isso. Dá para fazer isso. Isso acontece no mundo quântico. Tá? Eu acredito que logo para frente a gente vai começar a fazer isso acontecendo, os acontecimentos médicos. Mas, enfim, existe isso que é o princípio de não localidade. O que é um princípio local? Eu tenho dois objetos, né? Então, eu pego os dois objetos. Quando um toca no outro, isso é localidade. Quando um está tocando no outro. O que é o princípio de não localidade? Quando eu mexo nesse, ele se mexe instantaneamente. Tá? O Bell, ele falava que a realidade ela tem que ser necessariamente não local. Quando eu li isso, né, aí eu fui reler de novo e entender. Se no mundo quântico as partículas elas trabalham com esse princípio de não localidade, todo mundo que a gente vê agora, todo mundo, o mundo aqui que nós estamos vendo, que nós vemos agora, eles têm um princípio de não localidade. Eu acredito que a física futuramente vai descobrir, até por cálculos, que a realidade ela é não local. A realidade é uma interpretação da consciência com relação a um campo, que tem vários campos juntos, que a gente vê a matéria se organizar. E nós contribuímos para isso. Não é que a nossa consciência, muitos coaches que estão falando assim, nós criamos a realidade. Não. Nós, enquanto consciências observando, contribuímos. Na maioria das vezes nós estamos caóticos. O universo já teria sido destruído. Né? A gente cria o caos. Mas como estamos fazendo escolhas lúcidas, nós contribuímos para isso. Dentro desse setor de não linearidade, dentro dessa ideia, se o multiverso realmente existe, nós temos camadas de realidade onde estão muito próximas umas das outras. E algumas camadas nós estamos distantes. Dessas camadas de aproximação, algumas coisas podem acontecer muito em conjunto. Eu falei de rizoma, porque eu acredito que essas camadas elas se aglutinam em torno de algum evento, e se tiver necessidade, elas voltam a se separar. Não é que o universo se separe uma porrada infinita de realidade. Eu acho que a natureza, a consciência, ela trabalha na viabilidade da experiência. Então, o que eu tenho para te dizer é que, de uma maneira muito subjetiva, nós temos contato direto com essas camadas de realidade. O difícil é fisicamente você saber onde ela está. Porque ela não está num local. Ela está num processo ela está num processo que não pode ser num processo de manifestação, que ela não está no mesmo processo de manifestação. As realidades, elas se manifestam dentro desse campo universal de manifestação, com pequenas diferenças, em pequenas porções da realidade. A gente não tem que pensar nisso linearmente. As camadas elas estão dispostas no espaço, fora do espaço, dentro de um espaço. A gente não tem acesso ainda. Eu acho que a consciência, quando começar a evoluir, ela começa a ter noção. E agora a gente consegue ter, até pela parte espiritual, ter noções dessas camadas de realidade. Então, sim, elas se influenciam. A cada escolha que você faz, se várias camadas de vários Samuéis que fazem as escolhas muito parecidas, é que nem uma onda. Elas vão se integrando em ligeiras diferenças, mas elas acabam trocando. E eu me atrevo a dizer, quando surge um pensamento na sua mente, você fala, caramba. Não, lógico, tem várias explicações sobre isso, mas às vezes você pode estar pegando coisa de camada que está muito próxima a você. Tem várias explicações. Mas eu acho que eu tive uma experiência de estar fazendo uma prática dessas práticas. Tem uma prática que eu faço com relação à aproximação com esses seres. E eu estava com uma dúvida que eu não conseguia lidar comigo aqui, que eu falava, não é possível, eu não consigo lidar com isso emocionalmente. Eu não peço nada, dificilmente eu peço para alguma coisa assim de ET. Eu vejo os caras pedindo, mas, cara, será que vocês poderiam me mostrar alguma coisa para eu? Porque isso está me atrapalhando nas práticas. Aquele dia eu saí do corpo. Tive um falso despertar. Despertei numa realidade que eu sabia que essa realidade existia. Eu conhecia as coisas da realidade, mas quando eu acordei, eu vi que era outra realidade.
Só que naquela realidade, eu lembro da interação, eu lembro onde eu estava, eu tinha noção de tudo. Não morava na mesma casa que eu estou, estava num outro lugar que hoje eu quero morar. Olha que interessante. Eu quero morar num lugar daquele que eu estava vendo. Aquele lugar, eu não tinha noção espiritual de nada. Eu estudava física muito por cima. Estava numa empresa, eu tenho uma empresa, e eu me senti integrado com aquela dúvida que eu tinha aqui. Quando eu voltei, eu fiquei semanas resolvido com aquilo. Cara, eu tive uma chance de perceber outra realidade. Tipo assim, ninguém me deu nada. Eu falei assim, olha, tem realidade que você já está resolvido com isso. Hoje, quando eu penso nisso, eu tenho uma lucidez melhor para tratar desse problema. Isso foi uma coisa direcionada. Eu acho que acredito que com esses amigos estendidos, eles proporcionaram essa experiência que eu tive. Tem pessoas que têm experiência direta com camada de realidade. E pasmem, fisicamente. Fisicamente. Eu vou até, que ele já me colocou no fogo, vou colocar ele no fogo. Quando você chamar o Cabral aí, fala, Cabral, fala de experiência relacionada a mitigar. Eu estou contando a que eu tive, tá? É interessante, tem umas coisas interessantes. Enfim, eu acho que as camadas, elas se atraem, mas você pode ter acesso, mas assim, depende da sua escolha de sua lucidez dessa camada. Quanto mais lúcido e sereno você ficar, você pode atrair camadas que você está lúcido e sereno. E pode ter uma troca entre essas camadas de coisas que você tem sabedoria naquela camada e você não tem nessa. Isso é muito bacana. Tem duas perguntas aí nessa sua última fala, vou escolher uma delas agora, nessa realidade que eu estou aqui. Uma de... Depois eu faço uma outra. Primeiro, para esse experimento que é bastante dito e pouco compreendido, que é aquele experimento do gato vivo, gato morto, em relação a esse universo paralelo. E aí eu vou anotar aqui mais uma outra pergunta que tem a ver com essa citação que você trouxe. Tá. É assim, o experimento, lógico, como eu não sou professor de física, eu posso falar na física de divulgação de diversos livros que eu leio aqui, das dúvidas que eu tive com os meus amigos que são físicos, né? Tudo estava num problema da EPR, que é uma sigla do Einstein, Podolsky e Rosen, que eles, novamente, eles não acreditavam na teoria da quântica, falavam, não, uma teoria que não pode ser por causa do quê? Por causa da relatividade especial de Einstein. Porque com muita maestria ele chegou à relatividade especial que nada vai mais rápido que a luz. E o mundo quântico, ele se apresentava de uma maneira onde essas relações de não localidade acontecem o tempo inteiro no mundo quântico. Então estava tendo umas briguinhas entre o pessoal que era dessa área, que aceitava essa relação de colapso, de que você olha e ela está espalhada, a partícula. Quando você olha, você define ela, ou ela já tem a pré-existência, como isso que eles falavam. Inclusive, depois teve o bom que entrou, a IPR teve o B do bom, que também ele entrou nessa jogadinha aí. Mas isso tem em livros que eu posso indicar para vocês estudar, para vocês terem uma ideia. Não é difícil, é só vocês começarem a ler, que é bom isso, porque assim, a gente tem que estudar a espiritualidade com calça. Não pode simplesmente pegar, como muitos fazem, a realidade existe, no que você acredita, não é assim, é um mundo totalmente diferente. Para mim, ver isso de uma maneira muito com ceticismo, tendo experiência espiritual, já é difícil. E eu me atrevo a entrar nesse campo e falar assim, eu separo muito bem do que a parte acadêmica fala e do que eu peço a liberdade para falar sobre isso. E tenho experiências nesse campo. Então, assim, acontece isso, você tem que ter uma certa responsabilidade para falar sobre isso. E, novamente, estourou um monte de coisa na minha cabeça. Faça a pergunta de novo, Samuel, por favor. Eu começo a pensar em física, começo a pensar em filosofia, mistura as coisas de novo. Para entender qual é a função do experimento, né, do gato vivo ou gato morto. Então, quando começou a entrar essa ideia do gato vivo e morto, né, o Schrödinger, que era um físico, ele, para falar sobre isso, ele falou assim, o seguinte, vou dar uma explicação rápida. A radioatividade, um material radioativo, seja um material radioativo, uma pedra, qualquer coisa radioativa, ela tem uma probabilidade de começar a soltar essa radiação. Que você tem uma curva, que você pode calcular uma curva, em tantos anos ela pode começar a soltar essa radiação. Como que é o experimento? Eu vou falar no experimento, vocês vão entender. Eles pegaram uma caixa fechada, colocaram um gato dentro da caixa. Pegaram esse material radioativo e colocavam no vidro. É um experimento mental, assim como o EPR, é um experimento mental. Colocava esse material radioativo dentro de um frasco de vidro.
e fecha a caixa. E o gato está lá, dentro da caixa. Com essa ideia de você observar e criar realidade, ou causar o colapso de função de onda, que é quando você não está olhando para a Lua. Aí você olha para a Lua começa a existir. Não é bem isso, mas é mais ou menos nisso. Né? Eu já vi um físico parece que eu estava vendo da USP, eu não lembro o nome do físico, nem vou falar, mas o rapaz teve uma pergunta fantástica. Ele falou, a consciência, um rapaz, hein, olha só, novo, pergunta assim, a consciência ela pode implicar na observação de uma medição quântica? O cara, que é um cara que eu respeito, que eu acompanho, deu no meio. Não! Lembra que eu falei da Lua? Quando você vê a Lua, um fóton já passou em torno da Lua, a realidade existe. Você não interage, cortando a possibilidade da consciência. Cara, eu acho de uma petulância. Tudo bem que você aprende a fazer cálculo, você tem todo o rastro, mas não abre uma possibilidade para a interação da consciência. Os caras que abrem essa possibilidade são taxados, Amit Goswami, então os caras falam, esses caras... Mas os caras estão num campo que eu vou dizer, pelo que eu vejo do contato com esses extraterrestres, essa aproximação, os caras mexem com isso, a gente está aqui batendo cabeça, não, 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 perdidos no espaço da década de 80, robô. Isso eu vou roubar até de um contatado que falava há uns anos atrás, eu não lembro o nome dele. Ai, que mancada, eu não lembro o nome dele. Eu vi uma palestra dele falando assim, quando o robô chegava no lugar que ele não sabia o que era, ele ficava assim, não tem registro, não tem registro. Ele ficava que nem um louco. O ser humano fica assim, principalmente a área acadêmica. Não tem registro, nega, nega, nega. Ele cortou o cara na hora, falou, não, já está o experimento, quando você vê, a Lua já existe. Só que os caras não se dão a liberdade de fazer um experimento onde você pode estar olhando e mudar sensivelmente os leitores. Os caras não se dão a liberdade. Enfim, por causa disso, os caras negam. O gato lá dentro, antes de você abrir a caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Por quê? Você não sabe se o material radioativo começou a soltar radiação e ele matou o gato, ou o material está radioativo está lá. Você não sabe, ele pode soltar ou não. Quando a caixa está fechada, você não sabe se ele soltou radiação. Então, naquele momento, o gato está vivo e morto. Isso é uma alusão, e é um outro experimental do Schrödinger, para dizer como que a matéria se comporta no mundo quântico. Você não tem noção até você olhar para ela. Quando você abre, você causa o colapso, você vê se ele está vivo ou morto, você criou o colapso da realidade, você contribuiu para ela, ou outra vertente vir já fala, não, ele já estava, já tinha uma função de onda universal que já dizia o que estava. É isso que eu experimento, é para dizer como a teoria quântica pode funcionar, não que é assim. A hora que você interage com a realidade, você está ajudando a produzir a realidade, ou ela já existe? E foi esse experimento que ele fez. É essa a ideia do gato vivo. Você citou aí algumas películas de filmes, né, que trazem alguma conexão com o que você está falando. Você assistiu alguma que, de alguma maneira, essa ficção teve um embasamento nessas teorias e que você gostou? Que filmes que você acha interessante que falam sobre esses universos paralelos ou algo nesse sentido? Quando você estava citando sobre a energia, que não existe energia no universo, eu lembrei daquele filme, eu não lembro o título, acho que deve ser o Confronto, alguma coisa assim, a Jet Li e o Jack Chan, alguma coisa assim, se eu não me engano foi esse, que tinha alguma coisa relacionada com isso. Mas você tem filmes que você curte e gosta, que tem essa sintonia com universos paralelos interessante? Tem uma vasta conceituação que, estudando essas coisas, a gente montou, relativas à consciência perceber algumas coisas. Fatalmente, você vê os filmes e eles usam dessa ferramenta do multiverso para explicar algumas coisas. Eu acho até bacana a Marvel fazer isso. Para pegar um filme, assim, os que mais se aproximam é um pouco difícil, porque eles acabam caindo na linearidade das manifestações relacionadas ao multiverso. Star Trek, do Picard, tem o Data, né? É a nova geração, que é de 86 a 92, se eu não me engano, que eu sou Trek, eu adoro Star Trek. Tem uns capítulos que mostram essa relação de multiverso. O Voyager também, que alguns capítulos eles têm relação, mostrando essa relação com o multiverso. Só que todos eles mostram um encontrando o outro. Normalmente, eu não sei se isso é possível, eu não vou negar, mas o que a minha experiência me mostra é que a gente consegue ter uma noção espiritual. Como no livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Mulroy. Aquele livro dele, ele narra que ele sai fora do corpo, ele dá uma dobrada e entra no corpo de novo. Esse livro, ele narra de locais. Ele fala local 1, local 2, local 3. Para mim,
ele estava tendo experiências relacionadas ao multiverso. O livro está lá, depois eu dou uma pegada para mostrar a capa. Roberto Monroe, Viagens Fora do Corpo. Né? Ele fala sobre isso nesse livro. Eu acho interessante isso. Agora, eles todos dão um pouco viajada. Tinha um seriado da década de 90 que chamava Sliders. Os primeiros eram fantásticos. Tem alguns capítulos que eles mostram alguns conceitos que vão de acordo com o que a gente vê fazendo esse estudo espiritual físico. Né? Os caras tentam pegar. Tem um outro seriado também, Slider, é difícil de achar, mas é muito legal o começo. O cara ele passa por um portal e ele cai em realidades paralelas. São sliders, eles usavam dimensões paralelas. Os primeiros capítulos são fantásticos. Quando ele volta para a realidade, ele acha que está na realidade dele, encontra a mãe dele, está tudo legal. Quando ele vê, quem quiser, procura. Ele vê o pai dele entrando, o pai dele na realidade, o outro já tinha morrido. Então, assim, o Homem-Aranha agora, do multiverso, ele narra os caras abrindo o portal e o cara vindo de uma realidade para outra. Eu não sei se isso é possível, eu acredito que não. Porque a consciência ela tem o que a gente chama de foco consciencial. Eu vou ter que explicar isso linearmente. A consciência ela se espalha em várias camadas de realidade. Não é linear, mas para a gente entender o conceito, eu estou explicando ela linearmente. Ó. A consciência está aqui, ela percebe várias camadas. Quando você está numa camada, para uma outra, a consciência é a mesma de você, com ligeiras diferenças. Talvez se você der uma atrasadinha no tempo, você se torna alguém diferente daquela. Porque no multiverso você está todos ao mesmo tempo. O multiverso, as manifestações têm que estar todas ao mesmo tempo. Porque você teve escolha que separou partindo de um tempo. Isso não quer dizer que não existam universos com tempos paralelos. Eles podem existir. Tanto que eu falei da reencarnação recursiva aqui. Agora, é que eu adoro esses assuntos. Quando eu começo a conceituar, eu começo a ver os erros e os absurdos. Só que pelo entretenimento, eu deixo rolar. Pô, legal, legal. Então, assim, é difícil agora me vir algo na mente, mas esse que você falou do Jet Li, tem um conceito interessante, que espiritualmente a gente vê. Quando o cara desencarna numa camada de realidade, existe uma onda de choque que fatalmente ele vai acabar indo desencarnando aos poucos em várias realidades. E no filme do Jet Li, ele ficava mais forte quando ele matava as outras camadas. Muito interessante. Isso é algo que a gente só vê espiritualmente, tá, gente? Estou me dando a liberdade de fazer uma viagem e falar assim, espiritualmente não é nada da física, tá? Espiritualmente a gente observa isso. Isso é projeção, é todo esse tipo de coisa. Então, assim, parece que uma ideia, para falar de multiverso, teria que pegar muito tempo para ficar falando só sobre isso. Porque é uma relação separada do que a gente pega na física. A gente pega o conceito da física e pelas experiências que a gente tem escrito, a gente pensa, pô, parece que a coisa se conforma assim. Eu não estou dando verdades aqui. Tudo que eu estou falando pode estar errado, inclusive. Principalmente em relação ao multiverso. Temos estudado isso. Mas tem algumas coisas que a gente percebe que é muito interessante. Então, Voyager, New Generation da Star Trek, tem alguns capítulos que mostram isso. Infelizmente, não lembro o nome. Umas 3 perguntas atrás, você estava trazendo uma resposta e você citou o termo amigos estendidos. Então, quem são esses amigos estendidos? Eu tenho que levar isso para uma outra explicação. Quando a gente reformou o grupo há 15 anos atrás, 16 anos atrás, um grupo que a gente tem de amigos, umas 14 ou 15 pessoas, a gente fez um grupo de diálogo, onde a gente ia falar sobre filosofia, ciência, ufologia, tudo junto, de uma maneira muito lúcida. Né? Inclusive, eu tenho que falar sobre diálogo, eu tenho que mostrar esse livro aqui, estou aprendendo muito com ele. É do David Bom, Diálogo. Cara, é muito bacana. Um grupo de diálogo você lê esse livro, tá? As pessoas que tiverem interesse, é um dos livros que a gente coloca para a gente aprender a dialogar. A gente começou por causa do Projeto Amar, mas a gente não começou na vertente ufológica. Vamos esperar para fazer contato. Não, a gente fez o grupo para poder, um grupo de amigos, se reunir uma vez por mês e ficar horas falando sobre tudo. Filosofia, física, tudo o que vier. Só que nós usamos também como ferramenta a meditação. E numa dessas, e quando a gente começou logo no começo, já começamos a pegar ideias relacionadas a gente fazer a telepatia. E começou a vir locais para a gente ir. Pô, peraí, locais? Isso é uma das coisas da confirmação. A gente não pega uma pessoa só falando, pegava uma, duas, que pegava a mesma ideia de um local, tipo, que não tem nada a ver, que ninguém nunca pensou, pô, caramba, é isso. Então, a gente começou a criar esse tipo, será que isso é verdade? Para confirmar, a gente pegar mais de uma pessoa, duas pelo menos, que a gente nunca falou sobre isso, para pegar falando sobre essa ideia. Isso começou a acontecer. E aí começou a acontecer, a gente se dirigia para alguns locais
fora da cidade, fazia esses mesmos processos de meditação, e aí a gente começou a sentir presenças, que são desses caras. Numa dessas saídas que eu estava indo, que eu vi a nave triangular passar. Isso foi uma confirmação. Que a gente resolveu ir, vamos resolver ir também, a gente vai, vamos ao encontro de vocês. E eu estava na Marginal Pinheiros, eu vi de longe um triângulo vindo, bem alto, eu falei assim, nossa, um helicóptero. Quando ele falou, não, é um OVNI triangular. Ele se aproximou do carro, teve uma peculiaridade que eu vi, porque aparece, é um triângulo com tem três luzes. Tem uma peculiaridade nessas luzes, que quando eu vou perguntar para quem veio, eu não falo o que é. Eu vejo a pessoa falar para eu confirmar que é o que eu vi. E duas que eu perguntei confirmou do mesmo jeito que você não vê isso na internet, você não vê em nenhum lugar. Então, começou a ter essas confirmações. Cara, o UFO era enorme. Ele estava em plena Marginal Pinheiro, 5h30 da manhã, com trânsito. E nenhum ser humano olhou para cima. Só nós que estávamos no carro olhando. E a gente assim, bobo olhando. Então, assim, a gente começou a chamar ele de amigos estendidos, porque eles falaram, ninguém está acima ou abaixo de vocês. Nós somos amigos. Vocês estão se dando a liberdade, estamos aqui. E eles que usaram esse termo de amigos. Então a gente chama amigos estendidos porque eles estão estendidos à audição extraterrestre. Tem os caras que estão aqui na Terra antes da gente, antes do Homo sapiens aparecer. São muito parecidos com a gente, são ligeiramente, que inclusive tem DNA deles na gente. E tem esses caras que vêm de outro lugar, tem 3,5 metros, 3 metros, 2 metros de cacetada, que é um grupo específico, tem um outro pessoal que vem de um outro grupo específico. Na realidade, tem vários grupos. E nós chamamos esses caras que parece que eles estão ligados a uma federação, tá? Eu falo parece que nós temos uma certa certeza interna, mas eu estou falando aqui em grupo, a gente percebeu que eles são uma certa federação, esses caras têm um zelo muito, muito bacana pela humanidade, não é só por nós, não, é por todo mundo. E a gente chama esses caras de amigos estendidos, são esses extraterrestres. Muito bem. Um dos pontos também que se fala, se falou de federação, aí sempre a gente não está aqui ao vivo, provavelmente aparecer essas perguntas, né? Asta Sharon é um termo e uma pergunta que é constante quando estamos no ao vivo, quando se fala sobre esses contatados, sobre os contatados, sobre extraterrestres. Qual a sua opinião sobre eles? O ser humano tem uma necessidade intrínseca de adoração, né? A gente viu muito isso em civilizações antigas, a gente viu na Índia, a gente vê em todas as religiões, né? A gente acabou percebendo que esses deuses que todo mundo fala, que estão aqui há milhares de anos, muito antes da gente, os que têm esse rastro, eles têm um respeito pela vida absurdo, tá? Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu que é pesquisador, que a gente pesquisa junto muito, que é Horácio Frazão, a gente pesquisa bastante ufologia junto. Ele tinha descrito, uma relação. O que é que esses caras têm? Infelizmente, eu escrevi no seu, eu coloquei. E até dar o crédito para ele, porque é coisas que a gente vinha conversando e ficou bem bacana com relação. Depois eu vou ver se eu acho aqui, eu falo. E, então, assim, a gente tem uma necessidade de adoração. E a gente acabou percebendo que para você ter uma coisa mais próxima, é você quebrar isso. Você vai falar para um religioso, eu quero encontrar Jesus, eu quero encontrar Jesus. Na hora que você olhar e falar assim, cara, é um cara muito bacana que eu acredito que passou aqui, que eu não acredito que ele criou o cristianismo, que sim, depois eu tive motivos para ver que ele tem relação com esses mesmos caras que a gente está tendo contato. Quando eu vi a primeira vez, eu achei um absurdo. Muitas coisas eu achei um absurdo, depois eu tive que baixar a cabeça e falar, cara, que punk é isso que tem que ser, tem que reinar a neutralidade, você abrir. O ceticismo é isso, é o ceticismo filosófico, você abrir a possibilidade. Muita coisa eu ia negar, mas isso é possível. Quando eu comecei a ver esses caras como amigos, abriu um ponto absurdo de percepção deles, porque não tem adoração. Eles não têm adoração, eles não acham que a gente é menor ou maior. Não tem essa de mestre e discípulo. Os caras vêm num sentido muito horizontal. E a gente começa a falar disso, até a energia muda, né?
porque tem muito a ver com o que esses caras falam. Então, novamente, Samuel, Marcos ansioso, repete a pergunta. Eu sei que tem a ver com a base do que eu estou falando aqui. A sua opinião sobre os contatados do Aston Sharon. Então, o que acontece? Sabe quando você fala assim, vou dar um exemplo para você. Você vai projetado numa nave extraterrestre. Lá tem 4 seres. Os caras super bacana, os amigos super bacana. Só para dizer, tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus refere seus discípulos como amigos. Ele não se refere como discípulos, ele fala que os caras são amigos. É muito interessante isso. Então, quando você está, por exemplo, numa nave dessa, aí tem um cara que ele é especialista, pô, estamos em alguns planetas, vamos para aquele, tem outro que aí tem um que fala assim, desses detalhes, pô, seria interessante a gente passar nessa lua, tem, vou falar, não, não vai dar o tempo que a gente tem. Fala, mas quem que é esse cara? Ele manda? Não, ele não manda. Esse cara ele tem um conhecimento maior sobre essas idas e vindas. Então, cada cara em umas naves dessas, eles têm um nome, que é responsável por um setor. Esse nome, Astar Sharon, acredito eu, tá? Pelo que eu pude perceber, é que ele tem um acesso à comunicação, ele tem um acesso de gerenciamento e uma comunicação, mas não é melhor que ninguém. Não tem um só. É um nome dito para cada grupo que vem. Então, quando as pessoas falam isso, eles falam, tem um cara, não, cara. Eu acho que alguém pegou esse nome, que está relacionado a essa especificação desse ser, relacionado à federação, está relacionado à federação. Então, assim, o tal conversou comigo. Não, pode ser o tripulante de uma nave que veio falar com ele. Então, é isso que eu vejo. E, novamente, eu falo, não tem adoração, o cara vê numa horizontalidade. Quando o ser humano começar a saber que essa parada de hierarquia com esses caras é muito diferente, o contato vai se fazer muito mais fácil. Os caras falam, pô, por que esses caras não vêm e falam com um cientista? Porque eu via nas entrevistas do Jô Soares falando assim, por que esses caras quando vêm, por que eles vão amolar uma velhinha lá no interior e não vêm falar com... Porque o cara lá do interior, o caboclo, a velhinha, ele não tem os paradigmas que negam esse tipo de contato, ele é aberto. Se aparecer uma nave, oi aí, tudo bem? Vamos tomar um café? O mineiro vai falar isso. Vai pegar, nossa, vamos trazer qualquer... Aí começa a Ô, vir... Marcos, deu uma travadinha aqui. Você estava falando sobre a entrevista do Jô Soares, aí travou. Tá. O Jô Soares falava assim, por que esses ETs eles vão para Minas Gerais, o cara lá no meio do mato, no interior, por que não vai direto? Não vai direto porque essas pessoas estão muito mais abertas. Não tem esse paradigma fechado que tem que ser de um jeito. Fala, chegou, pô, legal. Pô, vem aqui tomar um café. É isso. Então, relatos. Eu fui para Passatempo com 18 anos. Conversei com muitas coisas, já fazia pesquisa ufológica lá. Tem do Antônio Faleiro lá. Eu já saía fazer pesquisa desse tipo. Conversei com um cara que ele falou assim, eu vi um ser pequenininho, acabou com um senhor falando na boca, sentado assim, tinha um negócio branco. Eu perguntei, tá tudo bem? Aí ele falou que não viu o cara mexer a boca, falou, não, tá, só tô dando um tempo, eu já vou. Sorriu para ele. E foi embora, não era um caminhão, né, não. Ele falou, tava no meio do mato, depois eu vi subir. Você entendeu? Não fazia som. Então, assim, essa liberdade que tem de poder chegar está relacionada a isso, está relacionado a você dar essa possível liberdade de você poder ter esse contato direto. A gente estava falando de Astar Sharon. Então, era essa a pergunta, Samuel? Quando deu Era essa a pergunta, aí você foi explicar com o Jô Soares sobre essa Xera. Porque o Jô Soares é um contatado? Não, ele tirava barato. Né? Ele ficava tirando barato. Ele falava, se aparecer é muito fácil você pegar, você fala assim, ó, se tiver, aparece que eu vou. Quem não quer? Pô, eu vou pro meio do mato, eu tenho que levar pazinha para fazer minhas necessidades lá, vou na Serra do Roncador, fico 7 dias lá, comendo, para poder ter uma aproximação. Os caras, chega aqui, vai lá. Vai lá em Brasília, vai lá na NASA, vai lá fazer contato com os caras, vai no governo. Para quê? Se as pessoas já negam isso. Uhum. Muito bem. Na chamada do programa de hoje, eu falei 3 perguntas, uma delas ainda não foi feita, que é Chandra. O que é Chandra? São esses portais.
Shembra foi o nome dado lá pelo pessoal antes do Projeto Amar, vem do Peru lá, né? Que eles chamavam isso de portais. Shembra é o portal que você tem de acesso aos caras. No livro Semeadores de Vida, ele fala que ele passava por Shembra. Naquele tempo, quando os caras estavam fazendo aproximação, lá no Peru, que é o mesmo esquema, mandava eles para os desertos e tudo, os caras apareciam em portais, e os caras passavam pelos portais. Inclusive o Charlie, ele relata, que hoje é Verônica, de passar por isso, e outros contatados, inclusive o Gonzalez também, de passar por esses portais e ter acesso a esse outro local, não outra dimensão. Né? Eu já expliquei o que é dimensão. A ter acesso a outra realidade. Passar e dobrar a velocidade da luz são locais são locais que os caras fazem portais onde na circunferência tem uma relação de gravidade muito forte, que ele cria um padrão que você pode passar e chegar num outro lugar. Então, o Shen é dado ao nome de portal, que são portais dimensionais. Por que dimensionais? Porque ele curva as dimensões, atrai outro padrão de realidade, e você passa por ele e vai para esse outro local. Eu posso entrar aqui e sair numa lua de Júpiter. Tem uma lua de Júpiter lá que tem uns amiguinhos lá. Você pode dar um pulo lá. Né? Ou para baixo da Terra, que tem uns intras lá, tem alguns locais. Então, o Shen é nome dado para portal. Muito bom. Na década de 90, finalzinho da década de 90, tinha um grupo, uma dupla de duas cantoras que tinham o mesmo nome também, Chandra, até lançou o CD. Depois dá uma pesquisada por aí, que eu lembro que era um estilo mais New Age, e era esse mesmo nome, Chandra. Atratores, fala um pouquinho sobre essa relação do que são atratores e se existe uma relação desta ideia de atratores com a ideia de lei de atração. Não, na realidade, a lei de atração, primeiro que o universo, esse negócio de lei eu acho meio complicado, né? Para mim não existem leis, né? Tudo isso vem de uma relação religiosa, moral, de subserviência, né? E de tentar entender o universo como existem algumas leis, algumas constantes. E as constantes não são tão constantes assim, né? Teve o Rupert Sheldrake, que ele foi no TED, que ele foi falar sobre constante, ele colocou em xeque sobre a relação da constante da velocidade da luz. Tiraram ele e o Graham Hancock, que é um outro pesquisador fantástico, porque eles estavam falando uma coisa um pouco diferente do que a ciência fala. A TED é uma plataforma que tem científica. Parece que as constantes estão tendo uma ligeira mudança. Se está tendo uma ligeira mudança, não é constante. É o quê? Então, assim, quando a gente fala de linearidade, você fala de começo, meio e fim. Quando você vai falar sobre não linearidade, você está falando de eventos que acontecem fora da linearidade que a gente tem noção, né? Inclusive, sobre isso, eu estava dando até uma raspada nesse livro aqui, né, do Blake, Teoria do Caos. É muito interessante, né? Longe de mim querer falar sobre isso, mas a gente se calça nos conhecimentos que tem de uma maneira assim. Ele fala de grandes atratores, né? Ele acaba falando de grandes atratores na Teoria do Caos. Ele fala de três: do fixo, do periódico e que ele chama de estranho atrator. Quando a gente fala de atrator, dentro da teoria do caos, uma bola está rolando, e aí nessa, tipo assim, ela está sobre uma superfície plana. Qual que é o atrator dela? Uma hora ela vai parar, porque ela está numa superfície plana. A palavra, quando você fala de atrator, você fala de atração, né? Ela está rodando por causa do espaço que ela está, é a perda de velocidade, ela vai parar. Qual que é o atrator? É a velocidade, seria o atrator dela seria esse atrator físico. Quando a gente fala de atrator periódico, quando você solta um pêndulo, o pêndulo ele começa a descrever uma curva. Existem alguns pontos que ele passa, que eles não são, ele passa por alguns pontos. Os atratores são esses pontos que ele passa. E eles falam de estranho atrator também, que você tem esses pontos separados. Então, agora, como que eu vou transportar essa ideia? Que a gente vê está relacionado à profecia, está relacionado a você pegar o futuro. Porque se a consciência ela está manifestada em todos os tempos, você pode pegar uma caroninha lá e pegar um evento de possibilidade. Você não pega um evento que aconteceu. Tanto para o passado quanto para o futuro, que você pega são probabilidades, possibilidades. Quando eu li isso, até no livro de divulgação, que ele falava do cone de luz, aquele... Nossa, hoje a memória está incrível, né? É a idade. O físico que estava na cadeira de rodas, que aliás eu li
estou vendo os livros aqui, lendo um monte de livros. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Lá no começo da década de 90, quando eu li, não no começo, né? Não, faz tempo que eu já li esse livro. Ele fala do cone de luz, ele fala que o passado é uma probabilidade. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Sobre essas coisas, quem tem interesse em saber essa física de maneira muito séria, e unindo de uma maneira séria a parte espiritual, o CEF tem curso de física espiritual que é fantástico. Aliás, eu faço todos. E acabo lendo muito sobre isso. Quando você está tendo as escolhas, um ser humano, parece que eu estou dando volta, mas vocês vão entender. Quando a gente está em grupo, e você olha mais ou menos um grupo para onde vai, você consegue saber mais ou menos onde vai dar. Tanto grupo está fazendo tal coisa, ou vai acabar dando aqui. Isso a gente consegue ver, que o ser humano acaba. Ele deixa muitas pistas quando a gente está em grupo. Quando está sozinho é difícil. O cara pode fazer uma coisa lá, fazer uma loucura lá do outro lado, é difícil saber disso. Quando a gente fala de grandes, então imagina que o mundo ele está cheio de relações, né? Cheio de relações, tipo, tem uma bandeira tremulando aqui, uma borboleta ali, né? Uma relação aqui. Então você fala, nossa, tem tantas variáveis que você não consegue montar uma condição para você explicar matematicamente algo que vai acontecer em cada ponto. Para isso eles falam da matemática que é não linear, que está relacionada à teoria do caos, que é de onde vem essa ideia de atrator. Parece que grandes eventos, eles geram... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo rápido de algo que muita gente fala e pouca gente sabe direito. Eu já falava disso na década de 90. Tem um negócio nos aceleradores de partículas que eles chamam de táquion. O que é o táquion? Provavelmente é um rastro que eles veem de uma partícula, um rastro de uma partícula que anda mais rápido do que a luz. Como isso? Nos aceleradores de partículas, quando os caras soltam as partículas de velocidades próximas da luz, quando elas se colidem, elas criam todos esses rastros. Bati o microfone. Que você faz uma leitura depois de uma chapa, pelos rastros, o cara vai lá e ele consegue saber mais ou menos que tipo de partícula que está se manifestando. E é assim que eles aceleram e vê aqueles rastros acontecendo. Só que acontece que começou a acontecer um rastro muito interessante. Começou a acontecer a emanação de uma explosão milissegundos antes da explosão acontecer. Os caras achavam que isso era um erro que eles faziam a leitura. E os caras foram negando, até que tem umas vertentes que falam... Até se o cara falar sobre isso, ele pode até ser afastado disso. A nossa linda ciência fazendo isso. Né? Não a ciência, os cabeça fechada, tem um monte, né? 90%, sei lá quanto, enfim. Os caras começaram a ver isso. O que é isso? Parece que nessas colisões, uma partícula anda mais rápido do que a luz. Se ela anda mais rápido do que a luz, ela anda no tempo. Ela avança no tempo. Então, eles começavam a ver eventos que aconteciam, que só podiam ter acontecido por uma relação anterior, eles aconteciam antes do evento acontecer. Isso é chamado de táquion. Táquion não é uma partícula, é um possível rastro de uma partícula que anda mais rápido do que a luz. Então, por que eu estou falando tudo isso? Passado, presente e futuro. De repente, você consegue pegar potencial de acontecimento. Eu já estou gerando a consciência no mundo médio. Já estou dando um salto aí, tá bom? Separando a física de partículas para nós aqui. Parece que a consciência ela consegue perceber eventos que estão para nós no futuro, para ela é presente. E existem eventos que acontecem, que têm uma relação emocional tão forte, que quando o evento acontece, ele se espalha no tempo. Tanto para o presente quanto para o passado. Tanto para o futuro quanto para o passado. O evento se espalha no tempo. E nós, de repente, no passado, conseguimos pegar algo que fala... A gente não sabe o que é porque não chegou, mas bate no emocional, bate na interpretação, e aí vem esses caras que começam a perceber, tipo Nostradamus, tem uns caras que com algumas profecias que os caras acertam. Como esse cara acertou? Às vezes o cara tem uma sensibilidade para pegar isso. Vou dar um exemplo que é mais falado, Torres Gêmeas. Quando em 2001 as Torres Gêmeas caíram, você pode colocar isso como um grande atrator. Por quê? Em várias camadas de realidade, no multiverso, isso aconteceu. Quando isso acontece, gera um alarde tão grande emocionalmente que esse evento ele se espalha no tempo. Onde várias consciências são atraídas para esse grande atrator. Né? Então, o que é um grande esse atrator que eu falo? Esse grande atrator não é um atrator de acontecimento que ele está relacionado a um tempo. Como ele se espalha no tempo, a gente consegue perceber espiritualmente, ou por algum tipo de percepção, que algo está no futuro. Pode estar em várias camadas de realidade. De repente, acontece na sua camada. O que eu falo de grandes atratores? É quando você consegue perceber algum evento que vai acontecer a nível mundial
que muita gente tem noção. Então, isso são chamados grandes atratores. Talvez são esses grandes atratores que estão no Apocalipse. Quando João vê. Imagina o João, há 2000 anos atrás, lá, do Apocalipse, vendo um acontecimento, para ele falar, aí ele começa a descrever o acontecimento como algo que está dentro da realidade dele. Ele vê um helicóptero batendo com asas saindo de uma explosão. Ele fala assim: viu uma besta com aparência próxima do homem, ao filho do homem, que é o cara dentro do, que ela se parecia com um gafanhoto gigante e o som fazia como de muitos mares. Esses são estudos que eu adoro fazer, por isso que eu estou me dando a liberdade de falar isso. Isso está descrito pra caramba na Bíblia e em outros locais. Então, o cara lá 2000 anos atrás, ele está olhando uma referência de um grande atrator, pegando no passado e escrevendo num livro. Quando a gente lê aqui, a gente fala, cara, está falando de gafanhoto, está falando de helicóptero. Então, os grandes atratores são esses acontecimentos que se dão no futuro e eles acabam atraindo. A pessoa, não é que ele atrai, as pessoas criam essas condições para acontecer isso quando a gente fala de grande atrator sobre isso. Não tem a ver com, não tem a ver com você acreditar numa coisa, eu acredito nisso e aquilo vai acontecer, como eles falam, a lei da atração. Não, olha, eu falo para você, pode até acontecer mesmo. Quando você põe a consciência na jogada e você acredita num evento, você pode até atrair o evento. Só que assim, será que isso é válido? Ah, não, tenho que atrair que minha vida vai ser maravilhosa. Primeiro, quando você reencarna, você não tem noção do que vai acontecer. Se você não tem a maestria para saber o que vai acontecer, se você mexer para acontecer do jeito que você quer, quem disse que você vai estar experienciando aquilo que você tem que experienciar para o seu crescimento? Você vai, quando as pessoas pensam em lei de atração, pensam só no conforto. Ai, vou estar bem, que vou estar isso. Será que a vida, ela não traz grandes acontecimentos para você se auto-perceber e não é o que você quer? Então, eu tenho muito pé atrás, quando falam de lei da atração. Primeiro que não tem lei. Tá? Por magia você pode até criar isso. E você pode estar entrando num grande buraco fazendo isso. E as pessoas acham que isso é lindo. Você pode estar fechando as possibilidades que o leque da vida te traz para coisas diferentes de você perceber do algo que você quer para você estar em conforto. Marcos, como é que você vê a experiência encarnada neste planeta? Olha, para mim, é uma dúvida. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou citar algo que nas minhas práticas que eu faço de aproximação com os amigos estendidos, que vem muita coisa de muitos caras que passaram no passado e eles deixaram um rastro para você poder experienciar, não para você adorar como mestre e discípulo, mas para você poder experienciar. E um cara falava de quem sou eu, né? Que é o Ramana Maharishi. Quando isso foi apresentado para mim nos cursos de orientalismo lá do IPPB, eu falei, pô, que pergunta. Quando eu comecei a ter noção dessa interiorização, que não tinha resposta, eu me sentia como alguém, como um cone de luz, com uma possibilidade de experiência absurda no futuro e uma possibilidade de experiência de percepção do passado absurda, sem ter uma identidade própria. Você sente o que eles falam de caverna do coração nessas meditações, nessa percepção, que você se sente espalhado pelo tempo e você não tem uma resposta. Só que ao mesmo tempo você sente que você é uma individualidade que comporta todos esses tempos de percepção. Então, a experiência do ser encarnado, eu coloco a pergunta de quem sou eu. Não tem uma resposta. Eu sei que eu estou absorvendo experiência, que algumas me deixam confortável, outras, a maioria não me deixa confortável, e nas que me deixam sem conforto é o que eu aprendo mais. É o que eu aprendo mais. Então, eu acho que a espiritualidade, a encarnação, é você poder absorver e experienciar aquilo que você não tem a mínima ideia. Você coloca caminhos para você, mas é aquilo que você não tem a mínima ideia, ou aquilo que você sente, como que ele fala nessa meditação, que é a caverna do coração. Você sente que você está presente de alguma maneira. E a resposta da pergunta, ela não precisa ser respondida, ela precisa ser sentida. Então, a experiência na Terra, para mim, é você sentir.
Antes ainda da gente terminar e concluir aqui a nossa edição de hoje, a gente vai pedir para o Max trazer aqui uma indicação de livro sobre essa temática de multiverso, ufologia e realidade. Você quer pegar o outro livro lá na estante? Enquanto isso, eu vou passando uns recadinhos aqui para as pessoas. Muito bem, enquanto ele vai pegar lá no livro na estante, que ele citou, que foi o livro do Morrow, eu vou trazer aqui os recadinhos para vocês já nessa finalização aqui, quase finalização do programa, que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, temos aqui transmitido segunda e sexta-feira ao vivo, esse especificamente ele é gravado, e também entra lá no nosso Instagram e você acompanha lá aos sábados toda a programação de convidados e temas que nós abordamos e trazemos aqui ao vivo. E a gente vai completar 12 anos em março de 2022 e vamos, inclusive, montar aqui um convite de campanha para a gente ampliar aqui o número de inscritos que gostam dessa temática, que se afiniza com esses assuntos e ampliar a nossa rede também de pessoas que podem perceber essa realidade. Então, eu super agradeço também vocês terem acompanhado o programa e chegado até aqui. Ainda tem a indicação e mensagem aqui do Marcos que ele vai transmitir para vocês, mas eu observo que vocês vão se conectando cada vez mais com ideias, com conteúdos e com informação bem diversificada aqui no canal, e que você pode, em alguns momentos, concordar, outras discordar, e trazer essas reflexões realmente com um diálogo mais coerente e com discernimento. Então vamos lá com as indicações que o Marcos Vano traz sobre essa temática, sobre o multiverso, ufologia e realidades. Roberto Monroe, eu vou ficar devendo. O pessoal pesquisa. Chama Projeções do Corpo Astral. Alguém me levou esse livro, eu acho que foi minha irmã, ela fala que não. Mas é o livro Projeções do Corpo Astral, do Roberto Monroe. Vocês vão achar, Monroe se escreve, tá? Vocês vão achar ele em sebo. Ele fala desses locais do multiverso. Já falando do multiverso, tem uma que a gente chama até a Bíblia do Multiverso, que é o Bob Tobin e Fred Alan Wolf, que é um livro que eles se atreveram a escrever, Espaço, Tempo e Além. Olha quanto tempo eu tenho esse livro. E está escrito, marcado, é legal porque ele tem os desenhos, né? Ele tem os desenhos com explicação, e depois aqui ele tem os números, para você ver a explicação científica. Para multiverso, Espaço, Tempo e Além desses dois físicos é fantástico, tá? Depois tem um livro aqui que eu já estou comprando outro no sebo, que ele é de 1985, ele é do Nick Herbert, é um físico estadunidense também, Realidade Quântica. Olha quantas vezes eu peguei esse livro. Lógico, eu não sou físico. Então, eu pego daqui, leio, faço anotações. Ele fala do Goverett, ele fala ele dá todas as noções com muita maestria, com um discernimento muito bacana para vocês poderem. É mais denso esse livro aqui. Esse livro eu já li umas 3, 4 vezes, vou ler de novo agora. Um livro denso, que inclusive, tem tantos assuntos que a gente estuda, viagem no tempo. Esse livro aqui, do David Deutsch, tá? Ele é um físico israelense da Faculdade de Oxford, chama Essência da Realidade. Ele fala de multiverso aqui. Esse livro já é mais denso. Esse livro, é bacana até, se tiver algum amigo que manja de física, o cara tem que manjar bem para falar sobre isso. Esse fala de multiverso, é muito bacana. O livro falando de multiverso, da parte espiritual, ainda não lançou. Eu me atrevo a ter que falar, Cabral, lança um livro sobre multiverso. Falando dessa parte física e mundo. Tem um livro muito interessante, da década de 90, sobre viagem no tempo. Fax, mensagem de futuro próximo. Jorge, esse cara não tinha por que falar disso. Ele começa a receber fax, parece que vem do futuro. Talvez venha de uma camada de realidade que a gente não vai passar. É amigo do cara que foi presidente da República, inclusive tem uma nota aqui dele, olha como que tá para eu lembrar os nomes, tá? Vai sair cedo. Muito interessante também. Sobre ufologia, não dá para dizer, não falar, como estava ali também, várias vezes ali, Semeadores de Vida, é um livro que tem que ter lá, tem que estar com vocês para vocês lerem, tá? Semeadores de Vida. Eu não falei aqui de campo morfogenético, mas dentro da ufologia tem uma parada, não é dentro da ufologia, o cara é biólogo, lançou um livro que chama New Science of Life, Rupert Sheldrake, tem esse livro editado em português. Se atrevam a ler sobre a teoria do campo morfogenético. Procurem sobre o Rupert Sheldrake nas redes sociais, nas mídias, no YouTube. Tem palestra desse cara, é fantástico. Ele falando com o Krishnamurti, é bacana. Tem um bom Krishnamurti,
É muito interessante a teoria do campo morfogenético, pessoal. E tem o diálogo do bom, que eu já falei, para quem começar a querer separar, ter uma lucidez sobre filosofia e ciência. Esse livro aqui, da Martins Fontes, Uma Introdução Contemporânea à Filosofia, para quem, cara, dá para ler, é muito bacana também. São vários assuntos que a gente tem que enriquecer para ter calço, para falar de espiritualidade, você tem que ter o calço para não viajar nas ideias. Esse livro é muito fala de ciência e de filosofia. Tem muitos outros aqui que eu estou relendo. Eu estou lendo um livro agora, eu vou ler ainda, do Carlos Ovelli, mas tem um sobre tempo que está aqui embaixo, que eu já comecei a ler. Carlos Ovelli, muito legal, a capa muito parecida com essa, sobre o tempo. Tá? E bacana, do próprio Ferdinand Wolff, Mente e Matéria, muito legal, da parte de física também. Tem muitos livros elusitados. Os livros espirituais vocês têm bastante. Sobre civilização antiga, eu estou mexendo na minha estante da Livraria Beltrán, estou fazendo muita leitura disso também. Isso é uma média que dá para vocês estudarem. Tá? Agora, Multiverso, Espaço-Tempo e Além é um livro bacana para ler também. Muito bem, chegamos então aqui ao final e para finalizar, vamos pedir para o Marcos trazer a sua mensagem de finalização do programa, mais uma vez agradecendo aqui a disponibilidade de vir aqui ao programa, falar sobre multiverso, ufologia e realidades, contar também suas experiências e aí trazer tantas dicas e referências também aqui para as pessoas que de alguma forma estão escutando isso pela primeira vez, ou por uma segunda vez, ou uma terceira vez, pelo menos nessa realidade do agora. Agradeço então, Marcos, sua disponibilidade, vou ficando por aqui, aí você traz então a mensagem de finalização. Legal, obrigado, Samuel, por ter me convidado, poder falar sobre essas ideias. A gente sempre conversa com um grupo de amigos que tem essa experiência e fica meio restrito, mas eu faço uma pesquisa muito séria referente a isso. E o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, eu já bati muitas vezes a cabeça desacreditando de coisas, achando que não é provável, coisas as mais absurdas. Depois eu falei, caramba, isso é provável. Então o que eu peço para vocês, não se feche e pergunto para vocês por que é tão fácil vocês acreditarem em certas coisas. Por que é fácil eu acreditar em Deus? Por que é fácil acreditar que não existe? É impossível chegar. Você tem que se perguntar por que certas coisas você aceita tão facilmente. A hora que você começar a ser crítico, e essa é a noção de você ser cético, não é você negar. O ceticismo é você abrir possibilidades. Você não dá a nota, você não colocar 100% para todas as coisas, ou para alguma coisa. Não, acredito assim, isso é impossível, isso não é viável, porque aí você fecha a sua possibilidade de experiência. Digamos que você pode estar errado com relação a essas terrestres estarem aqui. Eu vejo os caras falando assim, não tem como dobrar a velocidade da luz. Meu, a gente tem 120 anos de ciência. Os caras estão milhares de anos, os caras dobram tempo e espaço, tranquilamente. O ser humano é tão petulante de achar, só porque eu não consigo fazer, está muito longe, a gente não está nem no começo de começar a compreender. Na história do planeta, já aconteceram extinções, eu não falei sobre isso. Antes do último período glacial, já tinha ser humano aqui com tecnologia. A maioria das coisas que os caras falam no Ancient Aliens é criado por humanos, não foi criado por ETs. A gente já teve tecnologia, a gente já se destruiu várias vezes. Muitas vezes. Até que tem que vir um cara de fora e começar a falar, não é assim, o paradigma é outro. Respeita, ame os caras que estão do seu lado. Então, o que eu tenho para falar para vocês é assim, teve extraterrestre? Teve, lá atrás. E passou um monte por aqui. Mas muitas coisas que a gente vê foi nós mesmos que construímos, com coisas que eles ensinaram, mas não foi tudo isso. Principalmente antes do último período glacial. Então, assim, se deem a liberdade de estudar de tudo e não colocam uma verdade final para as coisas, porque senão vocês estão deixando de aprender. Vocês vão desencarnar e depois olhar, não acredito em vida, não precisa acreditar. Depois, lá quando você fala, caramba, quanto tempo eu perdi por negar certas coisas? Você não precisa ser crente nas coisas. Eu acredito. Abre a possibilidade. Então, será que é assim? Se a ciência pensasse assim, a gente está descobrindo, já está na frente, descobrindo muita coisa. E você mesmo, não acredita em tudo que aparece na sua frente. Coloca uma crítica em cima disso e fala assim, deixa eu ver se isso é. Eu me pergunto o tempo todo. O tempo todo já vi nave na minha frente. O tempo todo me pergunto, é real? Isso mantém uma saúde mental. E mesmo na espiritualidade, não aceita tudo e amém. Seja cético, mas um cético com saúde. E dê a possibilidade dessas coisas absurdas existirem.